Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nosso convidado de hoje é estudante de medicina, autista, ativista e palestrante. É vice-presidente e cofundador da Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas e idealizador da Lei Estadual Protocolo Individualizado de Avaliação, o PIA. Ele dedica-se à conscientização sobre o transtorno do espectro autista e à defesa dos direitos das pessoas neurodivergentes. Em nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre políticas públicas, mudança nas redes sociais que afetam a comunidade autista, a importância do conhecimento científico no combate a mitos e preconceitos e como promover um mundo mais inclusivo. Com vocês, Arthur Ataíde Ferreira Garcia. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é estudante de medicina, autista, ativista e palestrante. O nome dele? Arthur Ataíde Ferreira Garcia. Tudo bom, meu querido? Tudo ótimo, Bia. Que coisa boa ter você aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite. A alegria foi minha por receber o seu convite. Uhum. Quando eu recebi a sua mensagem pro inbox, eu pulei de alegria. Mas você não estava reparando que eu já estava te seguindo, né? Eu reparei no dia que eu publiquei aquela collab com o Mion e você começou a me seguir. Uhum. Eu tinha ficado super contente, tanto que no dia seguinte eu comentei com todos os meus colegas da faculdade. Também seguem você. Ai, que legal, que legal. Fico muito feliz. É. Querido, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, do teu diagnóstico, do teu autorreconhecimento, da tua vidinha aí um pouquinho. Então, eu sou um rapaz autista que sempre soube que era diferente, mas que só descobriu o porquê com cerca de 10 anos de idade. Meu diagnóstico ele veio aos 9. Uhum. Mas eu passava por médicos desde que eu me entendo por gente. Ia para psiquiatra, para neurologista, para neuropediatra e ninguém entendia qual que era a minha questão, qual que era a questão que o meu irmão tinha. Eu era uma criança muito introspectiva. Então, para você ter uma ideia, Bia, chegava o horário do recreio, que as crianças elas se juntam para brincar, se juntam para fazer festa, para fazer farra. Para zoar. Eu me trancava no banheiro ou dentro da sala de aula, por 2 razões. Aquele excesso de estímulo me sobrecarregava muito, me fazia muito mal. E eu não conseguia entender o porquê. E o bullying também. O bullying, por essa dificuldade que eu passava nesses momentos, era uma coisa muito forte. Então, E você entendia por que sofria bullying? Porque assim, a coisa pior do bullying é que a gente não sabe por que as pessoas estão nos tratando mal, não é isso? Exatamente. E quando você é criança, você não tem repertório social. Quando você é uma criança autista, então, tudo isso fica ainda mais complexo, porque você está tentando navegar num mundo em que todo mundo é diferente de você. Eu lembro que a minha maior tristeza era ser atacado pelos meus colegas sem entender o porquê. Eu queria fazer amizade com todo mundo, mesmo não gostando das brincadeiras que eles gostavam, mesmo me comunicando de um jeito diferente e tendo interesses que eram diferentes. Mas eles não tinham essa mesma vontade. Então, a forma como eu falava, a minha dificuldade para entender as brincadeiras, a minha literalidade e até o jeitinho que eu brincava era matéria para eles zoarem, para eles verem como uma afronta. Quais eram as brincadeiras, Arthur? As brincadeiras? Eu gostava muito de brincar enfileirando os meus carrinhos, ou eu sempre virava. Por exemplo, eu pegava um carrinho, virava ele do avesso e ficava girando as rodinhas. Entendi. Minha maior alegria era pegar os meus brinquedos do Ben 10, que cada
boneco do Ben 10 é um alienígena diferente, que tem um formato diferente, um tamanho diferente, e organizar por tamanho e formato. Isso era muito legal para mim. Isso me trazia paz e conforto. Uma sensação de que aquilo estava sob teu controle. A Isso. organização daqueles brinquedos, né? Isso me trazia uma sensação de controle, uma sensação de paz, em meio daquela rotina que era tão caótica. Então, para um mundo caótico, eu acho que a organização foi a minha primeira forma de me regular, de encontrar conforto. Conforto na previsibilidade. Isso é tão interessante você estar falando. Eu tinha um pouco disso também. Eu tenho TDAH e tenho um tracinho TEA. E as coisas que eu não conseguia entender ao redor, né? Eu também não tinha repertório social nenhum. Eu me acalmava com certas brincadeiras que me eram previsíveis. É como se aquele universo estivesse sob meu controle. É aquela coisa, a gente Dos bonecos, das bonecas organizadinhas. Então, quando alguém mexia, aquilo me incomodava muito, um pouco, porque saía de um mundo que eu achava que era absolutamente tranquilo. Aquilo, quando a gente é criança, o mundo dos adultos já é tão imprevisível, já é tão caótico, é tão estranho. Para falar a verdade, a gente vê os adultos trabalhando e a gente não sabe o que eles fazem. Por isso que criança gosta tanto de brincar de profissão. A gente brinca imaginando o que é, a gente só consegue imaginar o que eles fazem, imaginar como que é aquela rotina. Então, ter um espaço de organização, ter um espaço em que o controle é nosso, traz uma segurança muito grande. E os meus colegas, eles não respeitavam isso. Eu me lembro que durante toda a minha infância, eu sempre fui o garoto que era tratado como estranho, esquisito. Usavam muito o termo retardado quando eu era menor. E isso me deixava muito desconfortável. Tanto que, assim, eu nem tinha vontade de interagir com eles. Eu queria ter amizades, mas eu não queria ter amizades com as crianças que estavam ao meu redor. Porque eu pensava que eu só ia sair machucado. E é verdade, né? Eu percebo que se eu tivesse tentado me moldar às expectativas deles, eu só ia ter construído relações na minha infância que eram tóxicas. E falsas, E né? falsas, isso. Iam ser só relações plásticas. Uhum. Eu tive um amigo só durante toda a minha infância, até os meus 13 anos de idade, que hoje ainda é meu melhor amigo. Que legal. Eu falo que é um irmão que a vida me deu, porque tudo aquilo que os outros olhavam como forma de me zoar eram coisas que ele achava incrível. Então, quando eu sentava e começava a brincar organizando os meus bonecos, ao invés dele chegar e tentar bagunçar, ele sentava e começava a organizar os bonecos dele junto comigo. Perguntava se estava ficando legal. Que interessante. Quando... Quer dizer, ele admirava em você esse poder de organização e tentava usufruir disso para ele. Isso, ele tentava aprender com a minha experiência e com a minha realidade como que eu me sentia. E isso acabava se tornando um meio de eu entender a forma como os outros faziam as coisas também. Porque a gente fazia essa troca a partir do convívio, a partir da relação. Isso trouxe muito desenvolvimento para mim. Então, coisas como, por exemplo, a minha obsessão incessante por tudo aquilo que me cativava o interesse, que era outra coisa que as crianças estranhavam, porque os meus interesses não ressoavam com os delas. Por exemplo, eu não gostava de futebol ou ou dos seriados ou dos desenhos que os meus colegas gostavam. Eu gostava de um só desenho, que era Ben 10. E as outras crianças achavam que eu era fanático, que eu era um lunático por Ben 10. Os professores às vezes falavam que não era saudável eu ter um interesse tão forte por um só tema. Um médico com que eu passei na minha infância também falava a mesma coisa. Mas esse meu amigo, o João, ele achava super divertido, porque ele me perguntava sobre o nome de um alienígena do Ben 10, e eu sabia até a informação dos guias, que só existiam em inglês, como, por exemplo, o nome da espécie, o nome do planeta, traço da cultura, traço da civilização, tudo coisa que não está na série, porque era um assunto que cativava muito o meu interesse. E aproveitar, explorar os meus potenciais foi algo que eu sempre percebi que os meus pais fizeram, que as pessoas que estão ao meu redor, que valorizaram, que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje, fizeram que eu quero poder levar para o meu trabalho, que eu quero poder levar para a minha profissão como um futuro psiquiatra.
O meu gosto pela literatura começou por conta do meu hiperfoco em Ben 10. Os meus pais, sempre que compravam um livro para mim, sempre que compravam um gibi, eu torcia o nariz. Eu falava assim, livro não é presente, eu não quero ler, eu nunca vou gostar de ler. Eu só quero ficar assistindo desenho. O Ben 10. O Ben 10, só o Ben 10, os mesmos episódios, várias e várias vezes em repetição. Já tinha assistido o episódio umas 10 vezes no mesmo dia, eu continuava assistindo. E você decorava as falas? Decorava as falas e repetia. No mesmo tom. No mesmo tom. Eu Isso. repetia o tempo todo que ele se transformava num alienígena, o grito que ele fazia quando se transformava no alienígena. Por exemplo, se ele virava o cromático, eu gritava cromático no meio da sala. Na mesma frequência da voz, do som. Uhum. E isso era uma coisa que eu fazia o tempo todo, mesmo quando não estava assistindo. Estava no banho, eu estava repetindo isso. Eu estava no intervalo da aula, eu estava repetindo isso e repetindo várias e várias vezes. E eu achava o máximo, porque me conectava com a lembrança do momento em que eu estava assistindo aquele desenho. Que te fazia bem. Que me fazia bem. É como se essa repetição, essa lembrança te botasse num universo de tranquilidade. Isso, e não só tranquilidade, felicidade. Eu senti euforia, porque era a coisa que eu mais gostava. Uhum. Era a minha alegria de infância. E eu não gostava de livro, não gostava de jeito nenhum. Meus pais sempre gostaram muito da literatura e queriam despertar esse hábito em mim. Só que todas as estratégias tinham dado errado. Então, eles pediram um monte de conselho para um monte de gente o que fazer para fazer esse garoto começar a ler. Todo mundo falava a mesma coisa. Tirar ele da frente dessa televisão, fazer ele parar de assistir desenho. Meus pais pensaram o seguinte, não vai dar certo. Vamos tirar a única alegria que ele tem, Vamos tirar a única alegria que o garoto tem. Exatamente. Vou fazer meu filho ser deprimido e tentar forçar ele a ler alguma coisa que eu gosto? Já sei, vou tentar ver se eu encontro alguma coisa do Ben 10. Em forma de literatura. Em forma de literatura. Uhum, perfeito. Eles foram para uma livraria, não encontraram nada. Foram para a banca de jornal, não encontraram nada. Aí eles chegaram numa livraria que tinha no shopping da minha cidade, perguntaram se tinha alguma coisa de Ben 10. A funcionária da livraria olhou e falou assim, nossa, chegou uma revista hoje. Não acredito. Era um almanaque daqueles cheios de atividades, mas também com historinhas. E meu pai não pensou duas vezes, ele comprou. Aí ele e minha mãe chegaram em casa. Eu vi aquela sacola de livraria, já torci o nariz. Você falou, meu Deus, mais livro para mim que eu não vou ler, que eu não quero. Eu falei, nem adianta, eu não quero o livro. Aí meu pai falou assim, não tem problema, esse aqui eu comprei para mim, não é para você. Aí ele tirou dentro da sacola, eu vi o logo do Ben 10, eu falei, não, isso é para mim, isso é meu, me dá. Eu arranquei da mão dele e comecei a ler. Depois que eu li esse almanaque do Ben 10, eu me cativei pela leitura. Eu percebi que ela não era minha inimiga e comecei a ler de tudo. Em 2 anos, dos 5 para os 7 anos, eu já estava lendo Foucault, já estava lendo sobre nanotecnologia. Eu realmente não parei de ler. Foi uma porta que se Foi abriu. uma porta que se abriu e que se abriu a partir do meu hiperfoco, que se abriu a partir do interesse dos meus pais em entenderem o que me cativava, o que cativava a alegria. Faltou essa sensibilidade nos terapeutas, nos médicos, né? Faltou. Porque se tivesse tirado o seu Ben 10, tinha realmente tirado a única coisa que te dava algum nível de felicidade naquele momento. Exatamente. E aí talvez só tivesse reforçado aquela minha ideia que eu tinha na infância de que a leitura era minha inimiga. E aí talvez eu até tivesse lido alguns conteúdos, mas sempre com aquele desgosto, com aquela sensação de desafio, de só tô fazendo isso porque estão me forçando. Uhum. Mas ter explorado a partir de algo que eu gostei fez com que eu começasse a gostar de várias outras coisas. Então, Turma da Mônica, outros livros infantis, sempre continuaram fazendo parte da minha rotina e fazem até hoje. Agora, Foucault, com 5 anos, como é que foi isso? Com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade. Então, eu gostava muito de uma série de livros chamada Capitão Cueca. Sim, Capitão Cueca. Capitão Cueca, David Keeble, que é um homem com TDAH que
faz histórias Totalmente hiperativo, e super hiperativo, impulsivo, e que faz mesmo. histórias ótimas, criticando a forma como o modelo educacional americano tenta reprimir as crianças, tenta julgar crianças que são muito inquietas, tenta colocar elas sob controle, não deixam elas terem espaço para brincar, para andar, para se divertir, para assistir a aula, de forma que elas consigam explorar essa energia que elas têm. Canalizar positivamente. Exatamente. E quando eu estava lendo um desses livros, eu vi uma cena em que o diretor da escola estava numa prisão, e nessa prisão tinha um trecho muito engraçado, que lá ele começou a ter que trabalhar com coisas que ele não gostava, ele começou a ter que tomar remédios para se concentrar e começou a ter que seguir ordens que ele não entendia a razão do porquê. E que com isso ele percebeu que as prisões eram muito parecidas com as escolas americanas, só que tinha um financiamento muito maior. Tinha muito mais dinheiro aplicado. Tinha muito mais dinheiro aplicado. Uhum. Eu achei esse trecho tão engraçado que eu fui pesquisar na internet e vi um monte de gente falando sobre Foucault. Comecei... Tá. E você se despertou. Me despertei para ler sobre Foucault também. Eu sempre fiz uma conexão muito grande quando eu tô lendo alguma coisa, estudando algo e vou para algum assunto que tem relação, mesmo que não diretamente. Tanto que quando eu era pequeno, eu passava tardes e tardes lendo artigos na Wikipédia e de um artigo sobre mitologia grega acabava chegando até a megafauna. Sim, porque é derivativo, né? O conhecimento é derivativo. Então, a partir do teu hiperfoco, tudo que é derivando ali, por exemplo, em algum momento, se alguém, dentro dessa tua busca do teu hiperfoco, falasse da caverna de Platão, né? Você ia chegar na origem da caverna de Platão. E ia associar com algo que eu já gosto, o que ia tornar esse conhecimento algo muito mais afetivo. Exatamente. A gente se apropria, a gente devora, e com isso a gente consegue transformar um conhecimento teórico em um aprendizado prático, que você vai conseguir levar para todo o seu cotidiano. É porque quando você absorve afetivamente um conhecimento, primeiro que ele vira uma tatuagem, ele fica muito mais gravado. E segundo, que você associa com sentimentos, não é só uma repetição. Então, toda vez que você relembra, você tem o sentimento, que novamente imprime a capacidade de aplicação e a capacidade de memorização, mais uma vez reforçada. Né? Tudo que a gente aprende com euforia desperta felicidade em nós, qualquer momento que a gente esteja aplicando. E por isso também que tudo que a gente aprende com dor pode levar a algum trauma. Com certeza. Então, essa conexão entre memorização, mecanismos de associação e o nosso espectro emocional manifestam tanto o que vai trazer segurança para a gente da infância para a vida adulta, quanto as cicatrizes mais duras que vão impactar na nossa capacidade de se relacionar com a sociedade, de desenvolver certas ações, certas atividades. A infância ela é o estágio inicial de tudo em relação ao nosso desenvolvimento e no acúmulo de repertório. Quando a gente fala de repertório, é um repertório que é social, emocional, afetivo e também teórico. Cognitivo. Também é tudo, porque as pessoas acham que repertório é só social, é tudo. É tudo. Uma criança, ela não é um pequeno adulto, ela é um sujeito em desenvolvimento. E cada experiência que aquela pessoa está enfrentando, cada experiência seja positiva ou negativa, vai marcar ela pelo resto da vida, mesmo que inconscientemente. É interessante isso, né? Porque é um território que se plantando tudo dá, tanto para planta boa como para erva daninha, né? A infância tem isso. Então, esse período é muito mais do que um pequeno adulto, não é um pequeno adulto, mas é um cérebro em ebulição, né? Isso tudo é muito fervoroso. Ávido de ver, de aprender, de repetir, é impressionante como a gente reprime as crianças e como a gente faz com que esse repertório não se amplie. Isso, se limite. Porque quando a gente aproveita essa ânsia por conhecimento, essa ebulição que existe dentro do interior de cada ser infantil, você desperta nele a segurança de que a busca pelo conhecimento nunca termine.
Que ele seja um Exatamente. adulto que possa viver com essa mesma alegria lúdica cada vez que ele aprende algo novo, cada vez que ele busca uma experiência que leve a algum desenvolvimento. Tanto que o, o bullying, o trauma, são os maiores inimigos de um adulto seguro de si, de um adulto seguro para aprender, para se desenvolver, para se relacionar e para trabalhar com conforto em qualquer campo que seja. Porque trava, né? Trava. Trava esse sistema de aprendizagem que está rodando numa velocidade e numa avidez que nunca mais vai se repetir, né? Muito. Tanto que é aquela coisa, a gente vê tantas crianças que sofrem bullying e acabam, por exemplo, recebendo uma chamada, uma dura, sendo responsabilizadas por passar por esse tipo de violência, mas muitas vezes as crianças que reproduzem essas violências, elas são incentivadas. O Sim. ambiente não só é conivente com isso, mas também estimula que elas reprimam a diferença, que elas olhem naquilo que não é identificável para elas, uma coisa que não deveria fazer parte. É como se aquilo não tivesse nenhuma utilidade. Tudo tem Tudo utilidade. tem Todo utilidade. aprendizado tem utilidade. Até para Exatamente. você saber o que você não vai querer. A inutilidade é útil. Exatamente. Qual seria a alegria da nossa vida se a gente não pudesse aprender com aquilo que a gente não tem compromisso nenhum? Cada experiência, sendo ela útil ou não, sendo produtiva ou não, vai impactar na nossa vida. E no nosso cabedal de escolhas. Até para saber, não, Exatamente. isso não. Mas eu só sei Exatamente. isso não porque vivi coisas que não foram agradáveis com aquilo, né? Então tudo é útil. Aquela frase que a Dory fala pro Martin procurando o Nemo. O Martin estava super preocupado porque ele estava com medo do Nemo se perder, do Nemo se machucar. E a Dory vira para ele e fala o seguinte: se ele não fizer nada, a vida dele vai ser nada. Exatamente. As crianças, elas precisam experimentar, elas precisam prosperar, mas também se machucar, cair, mas ter um espaço para voltar em que elas se sintam seguras, terem certeza de que algo dá errado não vai ser um motivo para elas serem invalidadas, para elas serem inferiorizadas, menosprezadas. Independente da forma como elas brinquem, independente da forma como elas aprendam, elas têm o direito de serem amadas, de serem valorizadas e, acima de tudo, de serem respeitadas. Porque uma criança que é respeitada e que é valorizada não vai aceitar desaforo nenhum e desrespeito nenhum quando for adulto. De ninguém. De ninguém. Exatamente. A possibilidade dela ou ele se envolver numa relação tóxica é mínima. Pode até começar, mas sabe exatamente a hora que vai ter que sair. Porque vai conseguir identificar. Exatamente. Um ambiente saudável é um ambiente que estimula a pessoa a identificar o que faz bem para ela e o que também não faz. Porque é um ambiente que não valida aquilo que traz dor. E para qualquer pessoa isso é um conhecimento inestimável. Quando eu era criança, tudo era muito complicado para mim. As crianças, elas eram algo que me trazia medo. Tinha muito medo de me relacionar e de interagir com os outros da minha idade. Principalmente com os garotos, porque eu era muito vítima de bullying. Seja na hora em que eu ia praticar uma atividade física, eu era a última criança A a ser ser chamada para o escolhida. grupo. Uhum. Seja num momento em que eu estava só brincando de canto e eles vinham importunar. Seja até numa hora em que eu estava em crise e eles apareciam só para me fazer ficar ainda pior, Mais desregulado. mais desregulado. Porque quando eu estava tendo uma crise, eles pensavam que era o momento deles darem risada, deles tirarem sarro do garoto que era esquisito. Então, chegavam e começavam a me importunar, a falar coisas que eu não gostava, até me xingar mesmo, Uhum. xingar minha família. Me chamar de retardado era uma constante, me chamar de tonto. Já era o básico, né? Já era o Aí já era o básico. básico. Esse você já tinha até Isso eu já acostumado. tinha até acostumado. Tanto que muita gente me pergunta: Arthur, você sempre soube que você era autista? Não, mas eu sempre soube que eu era diferente. Uhum. Porque a cada momento em que eu estava me relacionando com outras crianças, elas faziam questão de apontar lembrar. isso para mim. Uhum. De que você é diferente, de que você não é igual a mim e de que por isso eu acho que você não deveria estar aqui comigo.
E é tão esquisito, né? Porque assim, se a gente fosse parar para pensar, essas diferenças, esses convívios, por exemplo, você foi muito bacana para o João e o João para você. Justamente por vocês Pelas serem nossas diferentes. diferenças. Exatamente. O desenvolvimento se dá a partir da Da diferença. diferença, não da Aquilo. igualdade. Tanto que hoje o mundo está polarizado, é uma lástima. Porque as pessoas estão nas suas bolhas, não aprendendo nada. Porque as pessoas só Exatamente. estão se relacionando com as mesmas pessoas que pensam as mesmas coisas, que acham as mesmas coisas e que agem da Da mesma mesma maneira. forma. É Isso é uma horrível. perda, porque Isso é uma aprendizado é perda. uma troca dialética. Exatamente. Aprendizado é um intercâmbio entre uma experiência cultural e uma mediação social. Se não existe mediação social, você não vai aprender e não vai superar. Se as pessoas elas enfrentam problemas por conta das suas diferenças, elas nunca vão conseguir superar sem a tentativa de, pelo menos, enfrentar isso, enfrentar os preconceitos que elas têm. Exatamente. Porque todo mundo tem o direito de discordar, mas ninguém deve se desrespeitar por conta disso. Tratar o outro como um inimigo, como algo que deve ser exterminado. Isso só traz mais dor e sofrimento para todo mundo. Não, e para essas pessoas, se essas pessoas acham assim que na infância esses são os populares, né? Acabam. Eu não vi os populares serem tão bem-sucedidos na vida. Né? Eu olho para trás hoje, eu também tinha muito medo de algumas pessoas, porque eu não conseguia entender, porque do nada essas pessoas me xingavam. Assim, pá! Eu achava aquilo, eu falei, cara, eu não fiz nada, não falei nada, tô quieta. Eu no recreio ficava muito com. Na minha época era uma coordenadora, eu acho que era uma supervisora de recreio, sei lá, que era a tia Zezé. Então eu ficava com ela, ali, conversando, papapá, ou ia para a sala do diretor ficar conversando. Tanto que o pessoal falava, ah lá, deve estar de castigo, né? Porque vive na sala de. Não, eu estava conversando, que eu achava muito mais interessante. De Tá conversar lá, com os adultos do que se exatamente. relacionar com as crianças da sua idade. Que era Só uma queriam saber de berraria, julgar. que era uma berraria, uma gritaria, uma coisa que eu falava assim, não tem muita graça isso. Aí depois eu tive 3 amigas, que a gente fazia, 3 não, 2, que a gente fazia uma trinca, que era eu, Cristine e Tatiana. E aí ficou legal, porque a gente tinha, acho que cada um de nós tinha umas esquisitice, mas as nossas esquisitices se deram muito bem. E ficou essa trinca que aí era bom ir para a escola. Antes não era bom. E aquilo, cada criança que é legal, com que a gente se dá bem, que percebe que a nossa diferença não é uma afronta, e sim uma coisa que ela pode valorizar e com que ela pode aprender, é uma criança que está refletindo um convívio familiar muito saudável. Porque preconceito, seja capacitismo, seja psicofobia, seja até o próprio racismo e Uhum. homofobia, não são condições naturais. Não. São um processo cultural e é um processo cultural que é aprendido dentro de casa. Isso, para mim, ficou muito nítido na minha adolescência, porque eu fui percebendo que as crianças que faziam bullying comigo eram crianças que os pais discriminavam os meus colegas que tinham alguma deficiência, assim como me discriminavam. Uhum. Eram os pais que, quando iam organizar uma festinha para os De seus filhos de aniversário, aquela coisa. aniversário, assim, na minha escola, sempre que ia ter uma festinha de aniversário, o professor ele enfileirava todos os alunos da sala e ia entregando os O convites convite. de um por um. Chegava na minha vez, me pulavam, porque não tinha convite para mim. Entendi. Porque os pais não queriam chamar o aluno estranho. E Aham. isso é uma coisa que esses pais chegaram a falar para os meus pais do Entendi. porquê que não me chamavam. A gente não quer o seu filho convivendo com o nosso porque o seu filho é estranho. Isso vai Não, e tinha influenciar ele a ser esquisito. uma coisa horrorosa, que tinha hoje ainda existe isso, mais menos, mas há 30, 40 anos atrás, que se você convivesse com uma pessoa diferente, você ficava com a diferença daquela pessoa. Isso, tratavam a diferença como se fosse algo contagioso. Contagioso. Como se fosse uma doença. Exatamente. Não quero você andando com fulano, senão você vai acabar ficando assim. Surreal Nós isso, somos né? frutos de uma sociedade que patologiza a diferença, que Exatamente. trata a diversidade humana como se fosse algo a ser combatido, porque senão vai se proliferar e vai substituir. Exatamente. Vai substituir aqueles que são os normais. Isso não vai acontecer Nunca. nunca, até porque a diferença só é segurança de ainda mais diferença. E de mais respeito. Isso. Né? Numa sociedade que tem respeito, todo mundo tem espaço.
Exatamente, Não importa. porque a diversidade, quando ela é valorizada, se encontra com o respeito enquanto um princípio basilar para que manutenção dessa mesma estrutura social. Se a gente fundamenta uma sociedade num status de discriminação, onde a gente percebe que degradar a condição do outro é justificável, seja por liberdade de expressão, ou seja pelo meu direito de achar que aquela pessoa é inferior, a gente só está incentivando que mais pessoas vivam a sua vida inteira se odiando por serem quem são e que outras tenham certeza de que podem odiar e não podem. Preconceito, a discriminação tira oportunidades de vida e tira a vida de muita gente. Muito. Você estava falando de bullying, né? Crianças que sofrem bullying, adolescentes que sofrem bullying, tem um índice de adoecimento, tanto dos transtornos ansiosos quanto da depressão, maior e um índice de suicídio maior. Que é outra coisa que a gente não pode falar, né? A gente fala de suicídio, as pessoas, nossa, mas não pode nem falar isso, como se falar do suicídio matasse alguém. Matasse alguém, como se falar de suicídio fosse fazer com que as outras Exatamente. pessoas quisessem E ao contrário, almejar, quando é o né? contrário. Ninguém almeja o suicídio porque Não. quer. Isso é reflexo Suicídio é de um muita dor, desespero, é muito desespero. desespero, É exatamente. quando você não tem esperança de que mais nada na sua vida possa Possa ser mudar. suficiente para acabar com essa dor, para Exatamente. mudar a sua situação e que a sua única saída é dar fim à própria vida. Exatamente. E é, Olha que coisa, e é né? uma coisa muito triste porque realmente muitas crianças passam por isso. Passam. Passam. Muitas crianças autistas passam por isso. O adoecimento psíquico em crianças autistas é algo que está sempre muito presente quando elas crescem num ambiente em que o bullying é presente, em que elas não são aceitas, em que elas não são valorizadas, em que as suas estratégias internas de regulação são desrespeitadas. Eu lembro que eu comecei a desenvolver sintomas de ansiedade generalizada muito novo. Toque, ansiedade generalizada, eu comecei a manifestar com meus 10 anos de idade. E era um medo frequente de tudo, de que a minha família morresse, de que eu me adoecesse por outras questões, e tudo em reflexo da insegurança que eu Que tinha você tinha. em estar dentro da sala de aula, em estar dentro de um shopping, em estar dentro de qualquer lugar. Qualquer lugar que eu fosse, eu imaginava que eu poderia estar sendo julgado da mesma forma. É porque o mundo se torna ameaçador Se torna demais, ameaçador. um ambiente absolutamente desfavorável a qualquer tipo de existência, né? Isso. Então é muito alto. E o índice de. Isso, a Organização Mundial de Saúde fez um grande estudo, divulgou em 2016, mas de lá para cá, eu acho até que devem estar atualizando. O índice de suicídio tem aumentado muito, geral, mas o que chamou mais atenção é que está aumentando cada vez numa faixa etária menor. Isso. Então, coisas que a gente achava, a criança nunca vai ter Criança não depressão. tem preocupação, criança Exatamente. tem e tem muita preocupação, Muito. porque a criança não sabe lidar com a preocupação que ela tem. Ela não tem esse repertório, esse conhecimento, as estratégias que um adulto tem. Para a criança, qualquer preocupação é o fim do mundo. Com certeza. É como se estivesse ameaçando a própria vida dela, até porque ela não sabe o que está ameaçando ou não. E acolher uma criança em preocupação, mostrar para ela que tá tudo bem ela se preocupar, que ela tem um lugar para voltar, seja dentro da escola, seja dentro de casa. Uma família que respeita, que acolhe, que deposita afeto em cada momento de incerteza na vida de uma criança, está trazendo segurança para o adulto que ela vai se tornar. E que vai também dar segurança para Para outras crianças pessoas, e para outras outras pessoas. crianças. É uma PG, né? Uma progressão geométrica que a gente não aposta nisso, né? E devia Isso. apostar. Transformar o mundo num lugar melhor para uma criança é transformar o mundo num lugar melhor para milhares de gerações. Milhares de gerações. Exatamente. Toda criança é um espelho da sociedade em que ela está inserida. Então, por que a gente não tenta criar uma sociedade que possa acolher todas as crianças? Que possa mostrar que não é crime existir, que não é crime ser diferente. Quando a sala de aula ela começa a acolher a diferença a partir de 2008 com o Plano Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva,
muita coisa começa a mudar. Porque pela primeira vez, todas as escolas, independente de serem públicas ou particulares, entendem que elas têm uma responsabilidade com todos os estudantes, que elas não podem deixar nenhuma criança de lado. Educação inclusiva é isso, lembrar que ninguém fica para trás, independente da condição. Que uma criança, ela tem direito a suporte, ela tem direito à acessibilidade, não por conta da condição clínica dela ou só Ou por conta do qualquer laudo, condição. qualquer condição. Ela tem direito a suporte porque ela é humana, Uhum. porque ela é sujeito. E enquanto humanidade, o que a gente pode fazer para levar o outro ao desenvolvimento é dar apoio. Se ela não tivesse nada, ela Se ela não ainda tivesse assim nada. tem direito ao apoio. Exatamente, ela tem direito a ser criança. As suas humanidades, né? A ser criança. E ser criança é ser alguém que está sendo apoiado para se desenvolver, para aprender, para criar um caminho na qual ela possa, de fato, se tornar um adulto no futuro. Saudável, né? Saudável. Que reproduz essa sanidade. Sou um Né? adulto que vive, que não só sobrevive, Uhum. que não se constrói a partir da apatia da rotina, um ser insensível para com o outro e para com si mesmo. Exatamente. Um ser humano de verdade. Isso, uma pessoa. A partir do momento em que a gente abre mão da nossa vontade de se sensibilizar com o outro, é como se a gente tivesse morrido por dentro. Isso é um processo que pode nascer de muita dor. Então, se a gente pode evitar essa dor, vamos evitar. Mas, por exemplo, eu acho que a grande maioria dos adultos não se dá conta disso. Acho que as crianças é mais fácil. Se a gente conseguisse fazer por exemplo, uma matéria que fosse sobre o funcionamento cerebral de todos na infância, sobre a questão das emoções, o que cada emoção significa, como a gente lida com cada emoção, a gente já estaria formando essas crianças para serem adolescentes e adultos muito melhores, que poderiam já estar interferindo até positivamente nos pais, que não Fomentar a educação tiveram. socioemocional. Exatamente. Socioemocional, fomentar a educação política enquanto a deficiência, enquanto aos direitos que todos têm de conviver em sociedade. A diferença, A né? A diferença. soma das diferenças. A soma das diferenças, exatamente. A própria educação, inclusive, ela nasce a partir da filosofia da diferença deleuziana. Ela nasce a partir da perspectiva de que cada sujeito é um ser em constante transformação. E essa transformação não pode ser algo que é reprimido. Nós precisamos de espaços onde isso tudo seja valorizado, onde, independente de qualquer condição, as pessoas tenham segurança de que elas são pessoas e de que elas não vão ser atacadas Por isso. por isso. Então, é a lembrança de que nenhuma escola pode ignorar as necessidades de um estudante, nenhum professor pode discriminar um estudante por ser diferente. E que o professor, ele tem sim responsabilidade, tem responsabilidade de levar dentro da sua formação não só os alunos que atendem um padrão de normalidade, mas a todos. O professor, ele é o profissional que muda a vida de uma criança. Um bom professor, ele te traz segurança, ele te traz vontade de aprender para sempre. E de respeitar, né? De respeitar. Um professor que não te respeita, te traz medo, faz você se traumatizar com uma matéria. Joga um potencial inteiro que você tinha dentro de um campo no lixo. Eu me recordo que na primeira vez que eu mencionei para uma professora meu sonho de me tornar médico, eu já tinha os meus 10 anos de idade, já sabia do meu diagnóstico e a escola também já sabia do meu diagnóstico. Essa professora, ela virou para mim e falou o seguinte: Arthur, autista não é médico, autista é paciente. O mais próximo que você vai chegar... Eu não acredito. O mais próximo que você vai chegar de trabalhar num hospital vai ser como paciente de sanatório. E ela falou isso em alto e bom som para as outras crianças rirem de mim. A gente vai respeitar, não vai fazer a mesma coisa que ela fez. A gente vai respeitar de não dar o nome dela. Com certeza. Porque nesse momento, se a gente dá o nome dela, a gente cria um problema sério para ela e a gente não é igual a ela. Não, Então a exatamente. gente não vai falar o nome da sua professora, que hoje deve estar vendo
a sua carreira, deve estar vendo a sua caminhada com muito constrangimento, com muita vergonha, eu espero, né? E se ela tiver um pouquinho de humildade, lucidez e crescimento pessoal, ela vai dar um jeito de chegar no seu Instagram, no direct e pedir desculpas. Hum. Se não, ela continua essa mesma pessoa e tudo bem, a gente ainda assim É o processo respeita dela. a ignorância dela. O processo dela. Até isso. As pessoas, elas não escolhem a ignorância, não escolhem o preconceito, mas a escolha delas é manter A isso ou partir do não. momento que ela vê que é uma ignorância, talvez a sua trajetória mostre nitidamente que ela estava dentro de uma bolha de ignorância. Então, se ela deu um passinho na evolução, que ela tem esse direito, hoje é fácil falar com a gente, né? Só no Exatamente. direct do Instagram E da as pessoas têm gente. direito de errar. Não, sem problema nenhum, isso que eu tô Exatamente. falando. É isso, Se houver dentro do coração dela essa essa percepção, vontade. que bom, melhor para ela e também bom Mas pra tem até uma gente. história engraçada em relação a isso, Hum, Ana. A gente estava falando, né, Bia, de se ela tivesse essa noção, até porque existe muito essa noção de que quem é sem noção é a pessoa autista. O neurotípico, ele tem muita noção, ele é referência para tudo. Essa professora, quando eu passei em 5º lugar no curso de medicina e começaram a surgir algumas matérias a meu respeito, ela foi atrás do jornal, que fez uma matéria sobre mim, que tinha uhum. passado, era filial da Globo da minha região, e falou que ela foi a professora que sempre me incentivou, que ela queria ser entrevistada para contar sobre a participação dela no meu desenvolvimento. Uhum. Ela poderia até ter, se ela entendesse que a participação dela foi justamente dar o preconceito para que te desafiasse mais. Isso. Isso foi, de alguma maneira, ela foi um veículo de ignorância para fortalecer suas crenças. Perfeito. Agora que ela estimulou, então essa mulher não evoluiu e, pelo contrário, ela continua numa bolha de ignorância e o pior, mostrou que ela tem uma vaidade horrorosa. Exatamente. E achou que você com 10 anos não ia lembrar. Porque as pessoas acham que as crianças não lembram de nada. Elas esquecem que quem apanha lembra para sempre. Para sempre. E é até engraçado porque toda essa dor, todo esse desespero que ela causou em mim na infância, como você falou, me impulsionou e me Com certeza. impulsionou mesmo. Te fez a tal da Porque resiliência. me fez decidir que eu ia querer trabalhar para garantir que mais nenhuma criança tivesse que passar por isso. Pensava muito no meu irmão, que eu sabia que também era autista. Você tem um irmão mais novo ou mais Tenho um velho? irmão mais novo. Uhum. E o meu maior desespero, sempre que eu passava por alguma situação que me provocava dor por conta da forma como os outros não respeitavam a minha condição, era pensar que o meu irmão podia passar por Era o isso também. próximo, né? Que ele era o próximo na fila. Uhum. Eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria que outras crianças que viessem depois dele tivessem nessa fila também. Uhum. Que é uma fila de sofrimento, né? É uma fila de sofrimento, uma fila de negação da humanidade do outro. Capacitismo, assim como todas as outras formas de preconceito, é a manifestação não só da ignorância, mas da compreensão do outro de que ela pode tratar alguém como menos gente, como menos digno de humanidade. Perfeito. E com isso eu comecei meu ativismo bem novo. Com quantos anos? Com 10 anos de idade. Com 10 anos? Com 10 anos Então de foi idade. depois dessa Foi professora? depois dessa fase. Olha que maravilha, Eu ela ainda criou tinha um aula ativista. com ela nessa fase. Uhum. Eu ainda tinha aula com ela nessa fase e já comecei a querer saber dos movimentos da minha região que falavam sobre direitos de pessoas com deficiência e fui querer fomentar também. Comecei a apresentar palestras acerca de autismo, acerca do tema da inclusão das pessoas com deficiência como um todo. Todos o perfil neurodivergente. Isso para a neurodiversidade, para tudo aquilo que engloba a experiência da deficiência humana. E aos 11 anos de idade eu comecei a apresentar mais palestras mesmo. E como é que você começou esse processo de Como que palestras? eu comecei esse processo de palestras? Uma coisa Você começou a estudar. Eu comecei a estudar. Autodidatamente. Eu comecei a estudar sobre autismo antes mesmo do meu diagnóstico. Entendi.
Isso é uma experiência legal. Quer que eu te conte, Bia? Por favor. Olha, eu te contei que eu era uma criança que, quando começou a ler de tudo, né? Uhum. Então, pensa num garoto que realmente levava isso como uma missão. Quando não sabia algo, precisava desembrulhar cada conhecimento que tivesse contido ao alcance dele. Virou teu game. Virou meu game. Quando eu li um livro sobre um personagem autista, O Estranho Caso do Cachorro Morto, eu achei essa condição muito interessante. Eu tinha uns 8 anos de idade. E aí eu comecei a pesquisar tudo que estava ao meu alcance sobre autismo na internet. Eu não parava de ler. E isso foi logo antes do diagnóstico formal do meu irmão sair. Uhum. Quando meu irmão foi laudado, inclusive, meu pai ele chegou para mim e falou o seguinte: Arthur, senta aqui com o pai que eu preciso conversar com você. O seu irmão, ele... Você sabe que o papai leva vocês pro médico desde pequeno. A mamãe, ela leva você pra psicóloga, o Breno pra fono, pra terapia ocupacional. A gente descobriu o porquê que a gente sempre precisou fazer isso pro seu irmão. O Breno, ele tem uma condição chamada síndrome de Asperger. E você vai precisar apoiar muito ele pelo resto da sua vida. Como você já ia apoiar de todo jeito por vocês serem irmão, por vocês se amarem muito. Eu virei pro meu pai e disse assim: pai, eu sei que o Breno é autista. Inclusive, esse termo que você usou, síndrome de Asperger, ele é um termo que já está em desuso. Que não se usa mais, Que já está exatamente. em Seria o desuso. leve hoje, né? Isso. E meu pai, ele falou assim: como que você sabe que de autismo? Como você sabe que Asperger é autismo? Por que não se usa Por mais o que não se termo? usa mais esse termo? Como que você sabe dessas coisas? Por que você nunca me falou nada? Eu contei pra ele que eu tinha lido esse livro, O Estranho Caso do Cachorro Morto, que o protagonista, ele era autista. Com isso, eu desenvolvi interesse para pesquisar acerca dessa condição e identifiquei muitas características do meu irmão. Uhum. A rigidez, comportamentos repetitivos, a dificuldade de interação social, e que nele se manifestava de forma muito intensa. Ele tinha muita energia, ele era um garoto muito hiperativo e com muita dificuldade De autorregulação? de autorregulação. E que também se expressava pouco, ele conversava muito pouco. Ele aprendia bem, mas ele praticamente só respondia frases que eram direcionadas a ele. Não tinha a iniciativa de começar uma buscar conversa, o outro, né? de De buscar o conectar outro, o de se outro. conectar com o outro. As únicas iniciativas que ele tinha eram comigo, dentro de casa. Com os outros ele não tinha interesse nenhum. Uhum. E aí eu falei, eu identifiquei todas essas características no Breno e percebi que ele muito provavelmente era autista. E a gente não usa mais o nome síndrome de Asperger porque é algo, além de ser muito impreciso, porque não engloba questões como o apoio que todo autista precisa, Exatamente. também nasce da valorização de um médico nazista que escolhia quais crianças autistas ele queria levar para um campo de concentração e quais eram dignas de serem acolhidas pelo Reich. Uhum. Então é valorizar a eugenia que exterminava pessoas autistas e pessoas com deficiência. Reconhecer que a gente deve algo à contribuição desse homem. Meu pai ficou de queixo caído e falou assim: Arthur, se você suspeitava que o seu irmão era autista, por que você nunca falou nada disso para mim? Falei, ué, a mamãe tá internada o tempo todo e você tá lá com ela, cheio de preocupação. Vocês levam a gente em médico o tempo todo para eles fecharem o diagnóstico. Eram eles que iam fazer isso, né? Sim, eu podia você ter achou assim, errado. não me cabia. Eu podia Não ter era o meu errado, eu sou papel. criança. Exatamente. Eu não dou diagnóstico. E aí o meu pai, ele ficou assim,
Super espantado. Ele ficou sem reação durante uns 2 minutos. E aí eu virei para ele e disse o seguinte: mas tem uma coisa, pai. O autismo é uma condição que impacta principalmente na interação social, na comunicação. O Breno, ele vai precisar se apoiar. O Breno vai precisar se aceitar e reconhecer qual apoio ele precisa para desenvolver o máximo do potencial. Então, você vai contar para ele hoje que ele é Ele é o autista. mais interessado em saber como ele funciona Como ele funciona e como ele pode melhorar a partir do funcionamento dentro dele. dele. Quanto mais cedo uma criança se reconhece as suas potências, as suas Com certeza. dificuldades, mais cedo ela se torna a protagonista da própria vida. Porque você não precisa falar para uma criança o diagnóstico, você precisa falar como ele funciona. Isso. É só isso. Você explicar para ela como Que é ela... como a regra da brincadeira. Olha, a gente vai Isso. brincar disso, a regra é o seguinte. Porque ela aprende a respeitar os limites dela. Exatamente. Ela se coloca em situações de segurança. E uma criança que respeita os seus limites e reconhece as suas potências não abre mão disso nunca. Sabe as regras do jogo. A Sabe? gente, quando vai brincar, não tem a regra? Olha, quando eu boto uma carta, você tem que esperar para botar outra. Quando você diz, olha, você tem um cérebro que funciona assim, assim, isso repercute aqui, aqui e aqui. Tem coisas maravilhosas nisso, como hiperfoco, capacidade de ser autodidata. Mas tem coisas que vão trazer dificuldade na interação com as outras pessoas. Como a gente precisa e vive numa sociedade, a gente vai ter que ver recursos para você para melhorar. mitigar essas barreiras sociais. Exatamente. A gente precisa de recursos para, se uma deficiência ela tem um impacto dentro de qualquer esfera biopsicossocial, nós precisamos reconhecer quais apoios, suportes são necessários em qualquer campo. E aí eu falei isso pro meu pai, que ele precisava contar pro meu irmão. Meu pai disse, espera um pouco. A gente tá processando isso ainda e vai encontrar uma forma melhor de ajudar o seu irmão a processar isso também. Eu falei, se vocês não contarem, eu conto. E aí ele falou assim, tá bom, dá só uns 2 dias pra gente. 48 horas. 48 horas de antecipação. E com esse tempinho, eles se prepararam, foram lá contar pro meu irmão que ele era autista. E aí o Breno começou a chorar. Ele começou a chorar, ele não falou nada, ele só ficou chorando. Ele só ouviu e ficou chorando muito. Eu fui até ele e falei, ei, tá chorando por quê? Você é autista, cara. Vai ter um monte de coisa que você não vai conseguir fazer. Mas aí tem um monte de coisa que só você vai conseguir fazer. E com todo mundo é assim. O que a gente precisa é olhar para o que você pode fazer, para o que você é bom. E olha, tem um monte de gente que foi importante para a história que se enquadra nos critérios do autismo. O Alan Turing, que criou a ciência da computação. Exatamente. Albert Einstein, Isaac Newton e até o Naoki Higashida. E aí, o meu irmão ele começou a ficar mais tranquilo. Aí eu falei um outro nome em japonês, e ele parou de chorar e sorriu. Então você falou, tá aí o ponto de interesse e identificação. Porque esse outro nome que eu falei em japonês foi o do Satoshi Tajiri, o criador de Pokémon, que era o anime favorito dele. São os nossos jogos favoritos até hoje. Se reconhecer em alguém que ele admirava o trabalho, fez ele reconhecer que ele poderia se orgulhar do trabalho que ele pode realizar, daquilo que ele pode fazer. E essa segurança, essa paz, foi algo que ele nunca abriu mão e que eu ensinei para ele naquele momento, mas que o meu irmão fez questão de me ensinar todos os dias da minha vida. Porque se tem alguém que não deixa eu me curvar de acordo com as expectativas ou imposições sociais dos outros, é o Breno hoje. É o Breno. Que incrível, É o Breno. Ele é meu grande apoio. O diagnóstico dele foi primeiro que o seu? Foi antes do meu. Que interessante. E porque ele era muito hiperativo, isso chamava mais atenção. Sim. Aí depois do laudo dele, os meus pais identificaram que muitas características do autismo estavam presentes em mim também. De outra forma. De outra forma. Acho que nem da forma, de intensidade. Isso é numa intensidade diferente. Algumas questões numa intensidade maior que a do meu irmão, outras em uma intensidade menor.
mas realmente de forma distinta. E com isso, eh, ao fazer a avaliação com uma profissional, essa psiquiatra que mudou a minha vida, eles finalmente saíram com o diagnóstico, com uma resposta conclusiva para a dúvida que eles tinham desde que eu era pequeno, do por que eu não interagia com ninguém, por que eu me trancava no banheiro, Na dentro hora de do sala de recreio. aula, na hora do recreio, por que nas festinhas, nas poucas festinhas de aniversário em que eu era convidado, eu me isolava no brinquedão e ficava com os ouvidos tapados. Quase como se fosse um redutor de som, de ruído, né? Isso. Uhum. E era engraçado essa questão das festas de aniversário, porque eu era convidado para tão poucas que, mesmo não gostando do barulho e da confusão que era para mim, eu sentia que eu precisava ficar até o final porque me sentia muito grato a cada Da pessoa pessoa ter confiado em te convidar. que me convidava, Uhum. que valorizava a minha presença. E aí esse brinquedão, aquele brinquedo mais alto, costuma ser um lugar mais silencioso. Então eu subia lá, ficava com os ouvidos tapados, ficava conversando com o monitor do centro recreativo até a festa acabar, Você ia para uma figura de mais segurança, de mais né? Um adulto segurança, de mais um segurança. Você adulto. está falando isso dos ruídos. Há poucos dias atrás, eu fui ver o show do Rodrigo Teaser, que é o maior dublê de Michael Jackson do mundo e é brasileiro. E foi muito interessante, que me surpreendeu que muitos pais estavam ali levando seus filhos vestidos de Michael Jackson, e as crianças sabiam cantar as músicas todas, imitar tudo. E sabiam que ali não era o Michael, era uma pessoa que fazia o Michael. Então eles falavam Michael, mas eles aplaudiam o Rodrigo Teaser. E aí eu vi que tinha uma criança pertinho da minha mesa com um abafador de som, mas curtindo tudo. E eu achei aquilo tão lindo, porque eu falei, cara, que respeito esses pais, porque eles podiam falar, não vou te levar, porque é muito barulhento. O jeito dela de aproveitar é válido. Era esse! A família fala isso. Lindo! Isso é ótimo. Quando Lindo! a família ensina que o jeito da criança curtir, comemorar, celebrar é válido. E era tão lindo isso, que quando ele foi cantar aquela música Heal the World, né? Ele chama todas as crianças que quisessem subir ao palco. Ele foi. Foi uma criança com síndrome de Down, foi todos, não tinha organização, eles iam, né? E ele com o abafador de som, curtindo horrores. Eu falei, caramba, eu fui para ver um show de Michael Jackson, com todo respeito, que eu adoro o Rodrigo, mas tive um outro show dessas crianças. Um show de inclusão lá dentro. Do respeito das crianças. Impressionante. As crianças que estavam ali, tinha uma do meu lado que sabia todo o show de cor, que já tinha ido 6 vezes, aquele mesmo show. E ele era autista, né? A capacidade dele, a alegria dele. E aí o pai falava assim, já sei que hoje vai chegar em casa e vai dormir. Porque ele tava numa euforia. Ele tava numa euforia. E eu falei assim, ele não vai dormir. Mas por um motivo absolutamente maravilhoso, né? Mas me chamou a atenção um menino com um abafador. E eles curtindo aquilo, mas curtindo mesmo. E os pais? Ninguém estava ali, olha, tira, ouve. Não, ele estava ouvindo, ele estava curtindo e ele estava cantando. Daquele jeito, eu achei aquilo deslumbrante. Eu não esperava que o show fosse tão bom por tudo, entendeu? Isso é uma aplicação real, uma experiência real que mostra o quanto que afirmar a neurodiversidade é valioso. Exatamente. É valioso para a sociedade como um todo, porque ao invés dos pais se sentirem inseguros com o filho ser autista, com as demandas e necessidades sensoriais dele, eles pensaram como que eu posso fazer ele aproveitar esse lugar do jeito que ele se sinta com aquele confortável. Fonezinho, e ele fazia todos os movimentos. Porque o som não estava mais limitando ele. Exatamente. Estava em harmonia com o funcionamento dele. Ele estava regulado. Eu nunca tinha visto isso. Quer dizer, deve ter ido a show e isso estava presente, mas eu não tinha visto. Porque estava assim, 2 mesas da minha, entendeu? Isso me impacta muito, porque... Positivamente, né? Então, muito. eu tô falando assim, leve seus filhos. Se for com redutor de som, mas leve. Leve. As crianças, elas têm direito ao convívio. Exatamente. O convívio. E ser feliz do jeitinho dela. Ele achou.
convívio, é o que vai ensinar essa criança a ser um adulto, a Exatamente. interagir, a viver. Só sabendo conviver com os outros que a gente aprende a estudar, que a gente aprende a trabalhar. Tudo isso parte a partir da interação com os outros e de se sentir confortável nesse Exatamente. espaço. Ele estava confortável, ele estava feliz, o corpinho dele reagia à dança E do um assunto que era Rodrigo, paixão dele, né? paixão dele. Porque muito provavelmente esse garoto deve ter um hiperfoco em Michael Jackson, deve ser Mas apaixonado. total. Deve ser apaixonado. A dança, a música tem um poder de transformação enorme na vida das Enorme. pessoas. E de pessoas neurodivergentes também. Eu falo com tranquilidade que a dança, a música, ela mudou a minha vida. Eu nunca me senti seguro praticando atividade física por conta daquilo que eu comentei com você, Sim, Bia. das crianças As que não crianças, elas faziam questão de te retirar. faziam questão de me retirar ou de me manter lá só pra zombar, pra tratar como piada. Eu pensava que em qualquer atividade física eu só ia estar com os outros pra ser a piada, para os outros se sentirem. Era a diversão, era o Isso, tolo, era o tolo. era o palhaço Isso, era o da perfeito, atividade, o tolo, né? o tolo. Uhum. E isso me trazia muito desconforto. Mas na minha pré-adolescência eu comecei a frequentar o Instituto Neymar. E lá a gente fazia várias atividades diferentes. Tinham crianças de várias realidades diferentes também. E essas crianças, elas foram um espaço muito mais respeitoso do que o espaço que eu tinha dentro de sala de aula. É mesmo? Que coisa Sério, linda Bia, saber disso. sério. Muitas eram Em Santos, né? na Praia Grande. Na Praia Grande mesmo, Praia o Grande. Instituto Neymar. Lá no meu município. E que o Neymar, isso é uma curiosidade legal, ele é de Praia Grande. Ah, ele é de Praia Grande. De Praia Grande. Tá. O Instituto Neymar fica na região onde ele cresceu. Perfeito. Não sabia disso. Eu comecei a frequentar o Instituto Neymar para fazer as atividades, junto com as outras crianças. E tanto nos esportes, quanto nas atividades teóricas que a gente fazia, eu me sentia leve, porque lá eu não era o garoto autista, eu era o garoto, eu era o Arthur. Uhum. Eles não me olhavam a partir da minha condição, mas me olhavam a partir de quem eu sou, tendo uma condição. Entendi. Aquilo faz parte de mim, mas eu não sou um diagnóstico ambulante. E então eu comecei a fazer vários esportes, mas ainda com resistência, porque praticamente todas as atividades eu já tinha feito na escola. Com essa marcação traumática. Com essa marcação traumática. Então, por mais que eu fosse bom, lá eu percebi que eu era bom jogando bola. Eles diziam que eu era um ótimo zagueiro, todo mundo me chamava para ser zagueiro, mas eu jogava com uma aflição. Sempre com uma sensação de que ia ser tirado a qualquer momento. Ou que alguma coisa ia acontecer e ia me deixar exposto, vulnerável, ameaçado. Então, quando era dia de futebol, eu chegava em casa exausto e muito ansioso. Porque você gastou muita energia. Gastei muita energia. Pensando nessa possível rejeição que viria. Tentando antecipar uma crise. Exatamente. Antecipar uma crise é o primeiro gatilho para você ter uma crise, exatamente. Porque não está sob o nosso controle. E uma atividade física que eu comecei a fazer lá era uma que eu nunca tinha feito, que era a dança. E nesse espaço eu sentia segurança para aproveitar algo que Você nunca tinha sido travado. Que era uma experiência completamente nova, que não me marcava com nada negativo. Exatamente. Algo com a qual eu não carregava cicatrizes. E foi sensacional, porque com a dança eu desenvolvi estratégias para me regular a partir do meu corpo, para me expressar melhor a partir do meu corpo, a partir da música que estava naquele interagindo com o corpo. Isso. A interação da música com o corpo despertou tanta coisa em mim. Que lindo isso. Eu aprendi a me regular de uma forma muito mais intensa
com a segurança que a música me trazia, com a segurança que esses movimentos coordenados de forma conjunta com os meus colegas proporcionavam. Então a dança em grupo me marcou e se tornou uma das minhas maiores paixões. Tanto que quando eu parei de frequentar o Instituto Neymar, eu comecei a fazer street dance na minha escola. Lá eu já tinha uns 14 anos de idade, tinha começado a firmar o meu próprio ciclo social de interação com outros colegas que também eram excluídos, que tinham interesses meio incomuns. E eu puxei todos esses caras para a dança também. Que legal. Então, nosso grupo de dança, sempre que ia para torneios, era o grupo mais diferente, porque todas as outras escolas tinham, por exemplo, 10 garotas e 2 garotos fazendo as suas performances. O nosso tinha 7 garotos e 5 garotas. Um monte de gente que se sentia excluída ou insegura dentro de outros espaços sentiu segurança Nesse grupo. nesse grupo, com a dança. De ver representado nesse grupo, né? De E alguma maneira você representava, as pessoas podiam se ver ali. isso, e de poder performar com o meu corpo, expressar através dele movimentos que me cativavam, que me traziam conforto, onde eu podia direcionar aquele excesso de energia que fluía dentro de mim. Eu aprendi a harmonizar com o som que está ao meu redor. Aprendeu a interagir, né? Aprendi a É uma forma de interagir. interação social. Aprendi a estabelecer vínculo a partir de uma atividade. E com o ambiente, né? Isso. O ambiente ele foi o meio para que eu intensificasse ainda mais as amizades que eu tinha e firmasse a autonomia de que eu poderia realizar qualquer atividade em conjunto com outras pessoas. Que bacana. Arthur, e a medicina? Porque A a gente medici- parou ali naquela professora, né? Que disse que você seria o paciente, nunca o médico. Como é que você assume essa postura, vou fazer, e como é que você enfrenta isso? Porque tinha uma marcação aí negativa muito grande. Naquele momento eu senti dor, eu senti sim desespero. Eu pensei que, nossa, a escola realmente não é um espaço para mim. E durante esse desespero intenso, eu lembrei do meu irmão. Uhum. Eu lembrei que eu não queria que ele tivesse que passar por isso. Então eu decidi que eu ia tornar tudo que tivesse ao meu alcance oportunidade para garantir que outras pessoas autistas não passassem por essas mesmas situações. Que você enfrentar aquele Enfrentar caminho aquele com caminho todas com os todas as obstáculos, adversidades. adversidades, Eu ia para abrir transformar quase fazer um manual para quem viesse atrás. isso, transformar Um game assim, vou te dar a dica, não vai para direita, naquela hora tem uma curva que não é legal, volta para a pista. com a escada que eu subi, eu ia construir vários elevadores. Perfeito. E a medicina sempre foi a minha primeira opção, porque ela me trouxe autonomia, ela trouxe emancipação para minha vida. Essa psiquiatra que me diagnosticou me fez entender que eu não era inferior a ninguém por ser diferente, que a minha diferença ela tinha um nome e também estava atrelada a várias potências. Eu era um sujeito que poderia fazer muita coisa nessa vida. E eu queria poder despertar isso em Muitas outras pessoas. cada criança autista que tivesse ao meu alcance, sentindo as suas inseguranças, sentindo as suas incertezas, que são naturais da vida. E nesse momento eu me aprofundei ainda mais na minha paixão pela psiquiatria, senti certeza e fui estudando para poder pavimentar esse caminho. Eu estudava cerca de 7 horas por dia, depois do meu período de aula, com o objetivo de passar num vestibular, com o objetivo de conseguir cursar esse curso com
sempre afirmando as minhas diferenças, as minhas necessidades. Porque essa professora, ela via como uma afronta o fato de ter um aluno dentro de sala de aula que tinha necessidades de suporte que são diferentes. Ela odiava ter que acessibilizar o conteúdo, ter que acessibilizar as atividades, por exemplo. As minhas provas eram avaliações de múltipla escolha, eram avaliações muitas vezes orais, e ela não queria ter que fazer isso. Ela achava que se eu precisava fazer as coisas de um jeito diferente, eu não devia estar na escola regular, eu devia estar na escola especial. E eu não podia me render a isso, porque eu sabia que escola especial até existe, mas não existe universidade especial, não existe mercado de trabalho especial e muito menos uma sociedade especial para as pessoas viverem. E que se existisse, isso nem ia ser bom, né? A gente ia estar retomando o apartheid. Os meus pais, eles trouxeram muita segurança para esse processo, para que eu me reconhecesse enquanto uma pessoa cheia de potenciais. E a medicina também me trouxe muito conforto. Essa psiquiatra, essa a gente pode falar o nome. Essa psiquiatra a gente pode sim, a doutora Paula Zanfolin. Zanfolin, ela mudou a minha vida. Que bacana. E ao receber o meu diagnóstico, isso foi mantido como um segredo durante um tempo. Porque lembra que eu entendia muito sobre autismo? Lembro. Mas eu não me reconhecia nessas características, porque eu não conseguia observar em mim. Você conseguia ver o outro. Ver o outro. Mas eu tinha tanta insegurança em relação a isso que eu pensava assim, pessoas autistas não podem fazer amigos, pessoas autistas não podem se desenvolver com as suas dificuldades com tanta facilidade e têm menos oportunidades. Eu não quero que o meu irmão enfrente isso, mas se eu fosse, eu não ia conseguir. Entendi. Você era uma coisa assim, a empatia pelo teu irmão era maior do que o seu autocuidado, seu autorreconhecimento. Era muito maior do que a minha autoconfiança em mim. Porque eu vivia num mundo que fazia questão de duvidar disso o tempo todo. Mantiveram um laudo em segredo porque eu não aceitava. Entendi. Então, numa certa semana, eu machuquei o meu joelho. E aí eu fui numa festinha de aniversário de uma prima minha. Ao terminar a festinha de aniversário, eu tava morrendo de dor e precisei ir ao hospital. Chegando no hospital, a médica, ela chamou os meus pais, me chamou, e ela começou a fazer perguntas. Eu sempre gostei de responder os médicos, desde pequeno. E aí ela perguntou uma coisa que os meus pais sempre falavam antes do médico me chamar, que era a razão de eu tomar Venvance. E aí minha mãe ficou sem saber o que fazer, porque ela respondia essa pergunta sem a minha presença com os outros médicos. Nunca tinha sido feito na sua frente. Feito na minha frente. Entendo. E aí ela falou assim, que o Arthur, ele é TDAH. Eu falei assim, não, eu não sou TDAH. Aí minha mãe virou pra médica e falou assim, é que ele é autista. Eu falei assim, não, autista não sou eu, autista é o meu irmão. Como se a mãe estivesse errando, Como se a mãe estivesse errando. Porque eu não sabia até então que eu tinha recebido esse diagnóstico. Aí a médica, ela virou pra mim e falou o seguinte, Arthur, não precisa se encanar com o termo não, porque hoje chamam de espectro autista, no futuro podem chamar de outra coisa. Quando eu tinha a sua idade, eu também ficava brava quando me chamavam disso. Mas hoje eu sou médica e tenho uma filha que está fazendo medicina, que também é autista. E, poxa, tudo isso a gente usou para dar força pra gente. Você também deve ser um garoto cheio de força. Foi o santo joelho, né? Aquele machucado no joelho foi lá para você ouvir aquilo e ver que era possível, né? E assim,
eu reconhecia que era possível por conta do meu irmão e por conta de outros exemplos que eu tinha dado. Mas Não ainda para fica, você. não para mim, e fica na minha cabeça o quanto que essa coincidência podia não ter acontecido comigo se o meu joelho não tivesse machucado. Porque, de fato, foi uma coincidência muito grande. Até porque, pensa, hoje em dia, tem poucas pessoas autistas que receberam o diagnóstico na infância. Hoje são adultas. Essa médica, ela deve ter recebido o diagnóstico dela nos anos 90. E aquilo era uma mulher autista, acima de Que era tudo. mais Que difícil o era mais difícil diagnóstico ainda de ainda. ser diagnosticada. Exatamente. E foi uma experiência que me marcou bastante. Mas que legal, Eu saí né? daquela consulta bem feliz, porque eu falei O assim... joelho já não tinha a menor importância, Não, não dor. tinha, porque eu tava falando assim, eu sou que nem o meu irmão, eu sou igual ao meu irmão, eu sou igual ao meu Não, e eu irmão. tô diante de uma médica, né? Com a mesma condição São e que eu... que tá ali, trabalhando. É uma médica que me atendeu muito bem, por sinal, né? Porque podia chegar, vamos tirar o raio-x do joelho e ponto. Perguntar mais nada, que a grande maioria faz isso. Isso, Teve esse cuidado, esse fez cuidado de uma querer saber tudo, fez uma anamnese anamnese completa. num pronto-socorro. Como é Foi, possível sempre fazer uma boa medicina, né? com certeza, uma boa medicina, uma medicina que quer... De indivíduo, Isso, que te quer considera um que quer indivíduo. considerar o sujeito acima de tudo. Exatamente. Essa experiência, ela foi muito impactante para mim. E na consulta seguinte, com a minha psiquiatra, eu falei, eu sei que você me diagnosticou como autista. Aí a doutora Paula, ela pensou assim, ela ficou assim, pensou que eu ia negar alguma coisa, falou assim, muito obrigada, que agora eu me entendo melhor. Uhum. Porque ela não tinha te falado. Não tinha me falado. Podia ter feito a magia do falar, né? Podia, Sempre há uma mas maneira de se falar a verdade. sempre. E aquilo, mas ela me apoiou muito. Tanto que eu sempre tive o sonho de ser médico e de trabalhar na psiquiatria. E ela foi uma grande incentivadora. Ela ia para as minhas palestras. Ela, inclusive, me levou para dar uma palestra sobre autismo numa faculdade de medicina, Que legal. quando eu tinha uns 15 anos de idade. E foi a universidade onde ela estudou. Quando eu terminei de apresentar aquela palestra, toda a turma de medicina foi querer conversar comigo, todos os alunos ficaram super empolgados em tirar dúvidas, em aprender mais sobre autismo e sobre a minha experiência enquanto pessoa autista. Uhum. E eu virei para ela e falei o seguinte, eu vou estudar aqui. E hoje é a universidade onde eu estudo. Jura? Sério. Que bacana. A universidade onde a psiquiatra que me diagnosticou, que mudou a minha vida, estudou. A universidade onde eu dei uma palestra sobre autismo. Aos 15 anos. Aos 15 anos. A primeira faculdade de medicina em que eu pisei. É a faculdade onde hoje eu estudo. E é uma universidade que fomentou um processo de autonomia muito grande para a minha vida. Porque a educação inclusiva, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, foi o que me deu a garantia de que eu pudesse estudar, assim como qualquer aluno, em qualquer escola. E a faculdade foi o ambiente onde eu não senti insegurança com aluno nenhum. Que legal. Porque eu tive a sorte de estar num espaço onde os meus colegas me respeitam muito. Pela primeira vez eu estava livre de bullying. Eu tinha professores muito bons, assim como muitos dos meus professores de escola que mudaram minha vida. Professores de história, de literatura, a professora de matemática que teve que trabalhar com o trauma que a outra professora deixou. E na faculdade foi só segurança, autonomia. E aquilo que a gente tinha falado, Bia, que todo mundo tem o direito de errar, tem uma história que é muito legal sobre a minha experiência no Fundamental 2. Eu tinha uma professora de português com quem eu criava muito atrito. Porque ela enxergava nas minhas especificidades, na minha objetividade, na minha literalidade,
na forma como eu fazia perguntas, independente do momento em que a aula estava posicionada. Ela encontrava naquilo uma afronta. Ela pensava que eu estava querendo afrontar ela, desafiá-la, sim. desafiar a figura do professor. E com isso, a gente brigava muito. A gente não se dava nem um pouco bem. Meus pais, eles estavam direto na sala de aula não, estavam direto na escola, na direção da escola, para conversar sobre essas questões, sobre os meus atritos na aula de português. Quando meu irmão chegou no ensino médio, ele se mudou de escola. Meus pais pegam a lista de professores, quem estava lá? Na outra escola? Na outra escola, dando aula no ensino médio, a professora que me deu aula no Fundamental 2, com quem eu criava atrito. E essa professora, ela foi o maior porto seguro que o meu irmão já teve numa escola. Ela foi uma grande aliada, ela foi fomentadora de autoestima para ele. Ela reviu a história dela, né? Reviu a história dela porque ela decidiu estudar sobre educação inclusiva e e compreendeu que, poxa, tem tantos alunos que são diferentes e todos esses alunos só querem poder estudar, só querem se sentir confortáveis. E eu posso ser melhor para eles, né? E eu posso ser melhor para eles. Para mim e para eles. E posso despertar o melhor neles também. Exatamente. E ela despertou. Que bacana. Ela despertou segurança para que o meu irmão se visse enquanto um sujeito de direito que pode trabalhar, que pode se manifestar politicamente, que pode estudar o que quiser, independente daquilo ser algo com a qual ele vai trabalhar ou não. Todo estudo é muito valioso. Sim, sempre soma. Sempre soma. Que bacana. Então, eu tenho muito carinho por ela e sou muito grato por essa transformação, porque o meu irmão, ele sempre encontrou muita hostilidade dentro de sala de aula. Ainda mais hostilidade do que eu enfrentava. O diagnóstico inicial dele tinha sido de síndrome de Asperger, mas logo depois foi atualizado para autismo no nível 2 de suporte. Ele precisa de mais suporte para realizar as atividades do dia a dia dentro de casa. Ele tem uma dificuldade maior na comunicação, ele tem aquilo que chamam de fala infantilizada, mas é um sujeito muito inteligente. Ele também sempre estudou política, sociologia, filosofia, história, e isso porque ele é da área de exatas. Ele estuda tudo de humanas, sendo que a grande paixão dele é linguagem de computação. Mas sempre foi muito subestimado. Os colegas achavam que podiam fazer bullying com ele, na frente dele, que ele não ia entender, porque ele se comunicava de um jeito diferente, porque ele falava de um jeito diferente, porque ele precisava se manifestar de forma diferente. Por exemplo, às vezes ele precisava assistir uma aula em pé, às vezes ele precisava jogar o material dele no chão para conseguir se concentrar. E isso faz parte, fazem parte dos processos dele que tem que ser respeitados. De autorregulação. De autorregulação. Né? É como ele vai testando aquilo que... o mundo. Exatamente. Aquilo que dá tranquilidade de enfrentamento para ele. Isso. Que legal, seu professor. Ela... Tem histórias legais também, né? Tem, é por isso que eu falo. O ser humano surpreende para um lado e para o outro. Nenhum professor precisa ter medo de já ter errado. O que ele não pode é ter medo de tentar melhorar, porque essa é a profissão que dá formação para todas as outras. Mas vale para todo mundo, vale né? Para todo mundo. A gente não tem que ter medo de errar, aprender com esse erro e ir para frente, porque todo mundo vai errar. Com certeza. A questão é que uns vão aproveitar isso como material de evolução e outros não. A diferença vai estar aí para todo mundo, né? Tudo isso nasce em vários desses processos também, tanto a reforma psiquiátrica quanto a própria criação da educação inclusiva foram processos muito apoiados pela classe dos professores e que aqui no Brasil, se não fossem por essas coisas, pessoas autistas ainda iam estar enfrentando a mesma realidade que elas viviam há uns 30, 40 anos atrás. E muitas estavam internadas em asilos isoladas. Por isso tem gente que fala assim, eu não entendo, hoje em dia tem tanto autista, antigamente não era assim, é porque elas estavam fora antigamente do game. Tinha muito autista, só que a sociedade era feita para você não ver. Estava fora do game. Elas simplesmente eram recolhidas. Elas eram recolhidas. Exatamente. O direito de ser tratado como
sujeito de direito não era pertencente a Recolhidas. elas. Você não estava à vista, já existia. Isso sempre existiram, Sempre mas você não existiram. podia ver. Porque a Exatamente. sociedade queria esconder. Por isso que a gente não pode patologizar a diferença, porque quando a sociedade ela trata aquele que é diferente como menos digno de direito, ela começa a esconder, Com certeza. começa a tratar como se essas pessoas não devessem ser vistas, como se essas pessoas devessem, não só devessem ser ignoradas, mas sim reprimidas. Então, Não, muitas exiladas. exiladas. Da vida. Exatamente, completamente Exílio exiladas de da tudo. vida. De tudo. Exatamente. Porque Exílio da vida. elas eram exiladas da educação, do trabalho, da Do cultura, convívio, de tudo. Exatamente. O- O que não desenvolvia como ser humano. Isso. Em nada. Havia uma involução mesmo do que poderia ter sido. Porque Ficava ali. Né? todo o desenvolvimento parte do convívio, parte da criação de vínculo, Conexão. de conexão com o outro. E se essa pessoa ela é privada de relação, como que ela vai se desenvolver? Ela nunca será uma pessoa. Quando a gente fala de uma condição como autismo, que impacta de forma tão significativa na interação social e na comunicação, a principal arma que você tem para entregar essa criança e possibilitar com que ela consiga desenvolver os seus potenciais é criar espaços onde ela possa conviver e interagir com os conexões, outros, se conectar exatamente. com outras crianças. Se ela for privada dessa interação e desse Acabou. convívio, ela não vai se desenvolver. Não, acabou. Uma criança que não interage com os outros não se desenvolve. Uma criança autista que não interage com os outros é a mesma coisa. Acho Se que você- mais, né? É numa intensidade maior. Numa intensidade É a mesma maior. coisa, mas numa intensidade maior. Exatamente. Muitas das coisas que crianças autistas enfrentam são questões que outras crianças enfrentam, só que sempre numa intensidade maior. Um O mundo é muito sofrimento mais intenso e maior. num sofrimento muito maior. Com certeza. Porque se outras crianças enfrentam bullying, por exemplo, crianças autistas enfrentam com uma Super certeza. bullying. O bullying não é uma possibilidade, é uma certeza. É uma certeza. É Isso uma mesmo. certeza. Perfeito. E a invalidação também. Porque quando você é autista, as pessoas elas sempre vão duvidar do seu diagnóstico quando você tiver atingido qualquer tipo de sucesso ou fazer algo que elas considerem positivo. Mas quando você apresentar algo que elas achem estranho ou falhar, elas vão fazer questão de esfregar na Tá sua cara. vendo? Mesmo que seja para te confortar. Vão falar assim, mas é que você é autista, né? Como que você achou que você ia conseguir? Exatamente. As pessoas, elas invalidam o sucesso de uma pessoa autista, invalidam a ref- potência e reforçam Forçam as as disfuncionalidades. disfuncionalidades Que todo mundo tem. que todo mundo tem. Você foi brilhante nisso. Reforçam disfuncionalidades que todo mundo tem. Todos nós temos. Todas as pessoas, elas precisam poder aprender com os seus erros, mas precisam ser exploradas nas suas potências. Se você não explora a potência de um sujeito, você não explora o que vai levar ela à emancipação, o que vai levar ela a conseguir escolher qual área acadêmica que ela vai querer estudar, qual formação profissional ela vai querer O seu próprio desenvolver. cuidado, seu autocuidado. E aquilo que ela vai sua encontrar autonomia. E aquilo que ela vai encontrar em propósito na vida. Exatamente. Seja um propósito que ela encontre no trabalho dela, na vida, família, na relação num interna. hobby, numa relação. Porque propósito é uma coisa que é muito subjetiva, vai muito do sujeito. Mas depende E um de sujeito só cada um. identifica um propósito quando ele sabe que ele tem potencial para isso. Com certeza. Senão é impossível. É uma Isso. teoria que ele nunca vai alcançar. Se a né? pessoa pensa que ela é uma coxa de retalhos, de várias dificuldades e de vários nãos, ela nunca vai pensar que ela tem sim para alguma coisa boa. Que possa traçar a vida, né? Crescer. Perfeito. Ou- Bru, vamos pro Repórter Pepinho? Porque lá a gente vai falar também da lei, que eu não esqueci, não. Legal. O Repórter Pepinho, Arthur, é uma comunidade que a gente tem chamada Ser Humano Sustentável, tá? E lá você tem leigos, tem estudantes de todas as áreas, tem profissionais de área de saúde também de todas as áreas que gostam muito de conhecimento. Então é um lugar onde a gente abastece de muito conhecimento lá, troca, as pessoas trocam mensagens, tem uma linha direta lá que eu respondo algumas coisas em áudio, né? E mando para as pessoas. E essas pessoas têm o privilégio de poder a gente antecipar quem é o nosso convidado, 15 dias, 20 dias antes de você vir, e eles vão no seu Instagram, tá? Não começam a seguir e mandam as perguntas que eles gostariam de fazer se estivessem aqui, né? Como a gente não tem espaço para ter plateia, eles têm esse privilégio. Então a gente vai
fazer essas perguntinhas. Podemos? Perfeito. Vamos lá. Primeira, o que a sociedade em geral pode fazer para garantir que o autismo seja tratado com mais respeito e compreensão, especialmente em plataformas digitais? Isso é uma coisa muito importante porque é a garantia de que pessoas autistas sejam tratadas enquanto sujeitos de direito, não só no mundo real, que é o que a gente estava falando, mas na nossa prótese maior, que hoje é o mundo digital. Aceitar o autismo é o primeiro passo. Aceitar ele na sua pluralidade. Lembrar que não é só porque uma pessoa tem dificuldades, tem coisas que ela não vai conseguir fazer da mesma forma que os outros, e que tem coisas que ela não vai conseguir fazer, que ela é inferior a alguém. Lembrar que essa pessoa tem muitas possibilidades, ela tem potenciais, tem habilidades. Reconhecer e valorizar o autismo enquanto parte da diversidade humana. Quando a gente valoriza a neurodiversidade como uma expressão que pode contribuir muito para a sociedade, a gente combate todo o preconceito que pessoas autistas sofrem. Nós criamos crianças mais tolerantes e mais respeitosas para com seus colegas autistas e para com todo o resto. Até com a natureza. Até com a natureza. Até com os animais. Exatamente. Porque uma criança que respeita a gente, respeita a natureza. Exatamente. Porque reconhece que a gente também faz parte dela. Isso mesmo. Pessoas autistas são perfeitas da forma como são. E reconhecer isso é reconhecer que nenhuma delas tem direito a ser menosprezada. Então, por exemplo, em situações do mundo digital, também reconhecer limites das crianças. Por exemplo, isso é um conselho que eu dou muito para famílias e para pais de crianças autistas. Não exponha as crises dos seus filhos na internet. Não exponha as situações de vulnerabilidade, porque essa criança, ela vai crescer. Ela vai se tornar um adulto que vai ser influenciado pela forma como ela foi tratada e vista pelos outros. Os colegas dela têm acesso às suas redes, pai e mãe. Eles veem os momentos em que essa criança estão em crise na sala de aula. Reforçar isso nas mídias digitais só pode trazer ainda mais insegurança e bullying. Eu já conheci muitas crianças que sofriam bullying por conta dessa questão. Eu já dei palestra em escola em que criança estava sofrendo bullying por conta de exposição. Eu sei que os pais não fazem isso por maldade. Alguns podem até fazer, mas a maioria só quer poder mostrar a realidade da família, mas lembrar que a gente não pode expor criança, a gente tem que tratar sempre de forma respeitosa. Não pode reduzir ninguém a esse momento. Reduzir esse momento. Você reduz o autista àquele momento de desregulação. Que se tudo for dando certo, o tratamento, o autoconhecimento, as técnicas certas, cada vez vai ser menor. Isso. Então ele está reduzido a uma exceção, a um momento de exceção, e não a regra. Ela vai estar sendo subestimada não só por quem está ao redor dela, dentro da sala de aula, ela vai estar sendo subestimada por todo mundo que tem direito a acesso à internet. Exatamente. Perfeito. Próxima, Bru. Quais são os benefícios de um diagnóstico precoce para crianças autistas e como isso pode mudar o curso da educação e do desenvolvimento delas? O diagnóstico precoce, ele muda tudo quando ele é acompanhado a um ambiente familiar que aceita essa condição e acolhe a criança desde o início. A coisa que mais trouxe autonomia para a minha vida foi o fato de que os meus pais, ao receberem o diagnóstico de autismo, não encararam isso como uma sentença. Eles viram como uma possibilidade. Eles reconheceram nesse momento felicidade, porque pensaram, finalmente a gente sabe o que fazer. E para onde devemos caminhar. E como entender melhor os nossos filhos. Perfeito. Finalmente eu tenho agora uma instrução para entender eles melhor e para garantir que eles me entendam melhor também, para respeitar as questões deles. E o diagnóstico precoce permite isso, que as famílias respeitem as especificidades de cada criança autista e que a criança autista também reconheça as próprias especificidades, que ela valorize elas também. Isso possibilita a construção de autoestima, de segurança e, acima de tudo, possibilita a construção de uma vida de potência, de uma vida plena, em que essa pessoa não tenha medo. Perfeito. Próxima, Bru. Você sente que há uma escassez de profissionais especializados em autismo?
E como isso afeta o tratamento e apoio a essas crianças? Olha, eu sinto uma escassez não só de profissionais especializados em autismo, mas especializados em condições do desenvolvimento infantil. Crianças autistas, crianças com TDAH, crianças opositoras desafiantes, elas são muito negligenciadas dentro da área da saúde, porque tem pouca gente que tem interesse em estudar esse campo. Eu acho que fomentar esse interesse, fomentar o debate saudável, vai construir próximas gerações de profissionais que não só tenham interesse, mas sintam responsabilidade em acolher todas essas crianças dentro do corpo médico, dentro do corpo terapêutico. Isso é, assim, essencial. Fundamental. Olhar, né? Olhar Esse para a olhar questão. acolhedor. E quem sabe, né? Muitos dos que estão nos ouvindo tornem isso um hiperfoco. Que maravilha. Exatamente. Imagina se alguém decide aprender mais sobre autismo, alguém decide aprender mais sobre a inclusão das pessoas com deficiência como um todo. Exatamente. Cara, a gente já fez uma transformação. Exatamente. Mas eu acho que isso está começando a acontecer. Acho Tá, bem sim. mais possível. Há 20 anos atrás isso era inimaginável. Se eu lembrar da minha infância, uns 10 anos atrás, eu só ouvia a gente falando sobre autismo para insultar os outros. Só. Usava como insulto. Como se fosse assim, um retardado. Como se fosse um retardado. Era um sinônimo, né, Isso. muito pejorativo nesse aspecto. Usavam muito a minha condição para me desrespeitar. E hoje eu vejo que isso acontece menos. Tanto que quando um comediante tenta dar uma de engraçadinho, menosprezando ou inferiorizando pessoas com deficiência, a sociedade vai lá e repudia isso. Exatamente. Faz o cara se desculpar, faz o cara entender que ele tem responsabilidade com a sociedade, que direito à liberdade de expressão não é direito a inferiorizar, a ferir a dignidade de qualquer humano. Uhum, perfeito. Próxima, Bru. Quais mitos sobre o autismo mais te incomodam? E o que a sociedade precisa entender para reduzir o estigma? Nossa, tem Mitos tantos tem mitos muitos, sobre né? autismo. Ana, para você ter uma ideia, a nossa entidade, Autistas Brasil, está Da qual você é vice-presidente. na qual eu sou vice-presidente, está fazendo uma pesquisa que identificou que o Brasil é campeão no mundo em desinformação sobre autismo. Campeão no mundo. Campeão. Tanto na dissimulação de notícias como que vacinas causam autismo em comunidades do Telegram, como no uso de dióxido de cloro para curar autismo. Isso é uma coisa tão forte que eu precisei fazer uma campanha junto com o Ministério da Saúde para lembrar todo mundo que vacinas não causam autismo. Mas você sabe que isso surgiu na Europa. Isso lá na Inglaterra. Na Inglaterra. Eu me lembro disso. Isso tem uns 20 anos. Foi. Não foi mais ou menos? Porque eu me lembro aí. que começou, de repente, chegar no meu consultório, mães, não vou dar mais vacina. Eu falei, o que você está fazendo? O que é isso? Não vou dar, porque o fulano teve filho autista por isso. Eu falei, peraí, de onde você está tirando isso? Qual evidência que... Não, eu fui ver, era um movimento, assim. E é um movimento que parece religioso. Porque as pessoas elas não têm base para acreditar, mas acreditam com unhas e dentes. Não, e eu tenho um amigo que mora hoje em Londres, médico, e ele falou assim, você não está entendendo, hoje em Londres é assim, você vai vacinar uma criança. Porque aqui nasce vacina, né? Dá na coxa, aquela coisa, porque a criança não tem, né? O bracinho, dá na coxa. Aí ele falou assim, se a criança, você tem que chegar para a criança e falar assim, olha, você tem que tomar essa vacina, Se a criança falar, não quero, não pode dar. Eu falei, não estou acreditando. Aí ele falou, eu juro para você. Ele falou assim, eu jamais teria filho lá. Porque é assim, o médico, se a criança falar, e o pai não pode, porque aqui tem aquela coisa, peraí, filho, aí chega uma hora que o pai segura, não, papai vai ficar Conversa com aqui, ele, não precisa ter medo. né? Mas segura, porque a criança tem medo daquilo, tem que dar aquele colo, acolhimento. O bebê para fazer o tríplice... Não pode. Se a criança, se for bebê e o pai falar, não permito tomar, porque eu acredito nisso, tá bom, passo o outro da fila. Se a criança tiver 4 aninhos, fala, olha, vou te dar uma vacina, a criança, não, mas aí o médico fala de novo, não quero, não pode. E o pai não pode falar assim, não, doutor, mas eu seguro, eu aqui, não, meu filho sabe, eu convenci, não, mas a criança não quer.
Isso é muito perigoso. Hoje ainda, Isso é em muito Londres, eu tô perigoso. falando de 2025, eu tive com esse meu amigo, que estava no Brasil, há um mês atrás. E aquilo a gente pensa em Londres, a gente pensa em Oxford como assim, referências dentro do campo teórico, do Exatamente. desenvolvimento Então, estou científico. falando porque isso não surgiu aqui no É, Brasil. mas isso existe no Porque mundo tem gente que todo. fala assim, não, porque no Brasil. Não surgiu no Brasil Só isso. está se potencializando enquanto um terreno fértil. Exatamente. Por isso que a gente precisa Mas combater não essas nasceu coisas. aqui. É incrível isso. Porque essa questão de que as vacinas elas causam autismo matam milhares de crianças. Crianças autistas, Caramba. crianças que não são autistas, começam a apresentar doenças que já tinham sido erradicadas. Erradicadas no mundo. E questões como, por exemplo, de curas milagrosas. Tem gente que coloca desde dióxido de cloro até terapias invasivas, como, por exemplo, de ozonioterapia com crianças com 2 anos de idade. Com uma tentativa de curar o autismo. Que não tem cura. Não tem cura, porque porque é um não funcionamento. é um funcionamento que é diferente, não é uma doença. Exatamente. É como Não é uma TDAH, doença. você não vai curar. Isso. A Você vai sociedade precisa aprender. potencializar e você vai ensinar a uma autorregulação, a uma auto-administração, que todo mundo vai ter que fazer na vida. Isso. Uns mais, uns menos. Por isso que a gente trabalha para fazer com que a sociedade aprenda a lidar com quem é Exatamente. diferente. Porque assim o peso ele deixa de ser todo nosso, de quem é TDAH, de quem é autista, de quem é síndrome de Down, de quem tem uma deficiência, seja cego, surdo, seja uma pessoa com paralisia. Se a gente coloca na cara de todo mundo que sim, as pessoas são diferentes e a gente precisa respeitar e acolher isso, sai das costas da pessoa com deficiência o peso de não só enfrentar várias vulnerabilidades, mas também ter que se esforçar para ser acolhida. Não, e outra coisa, eu acho que um mito que o autista nível 3, vamos supor, que ele é um idiota. Isso, de que ele é incapaz de tudo. E o não verbal, então, o preconceito é muito pior. Muito. E Tratam eu não verbal como vejo- se fosse um incapaz. Eu vejo, assim, não verbais entendem tudo. Tudo. É só criar uma maneira dele se comunicar com você. Porque ele te entende em tudo. Bia tem uma história ótima a respeito disso. Crianças autistas são constantemente invalidadas, inclusive quanto à sua inteligência. Se elas não falam, então, Nossa. essa criança ela é vista O como um não incapaz verbal. completo. O autista não verbal, o autista não falante é tratado como se fosse menos do que uma pessoa. Tem gente que trata até como se fosse animal. Exatamente. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu apresentei uma palestra. Uma mãe que estava acompanhando essa palestra começou a chorar ao final e veio conversar comigo. Falou: Arthur, eu me emocionei muito com tudo que você trouxe da sua realidade, da realidade do seu irmão, e eu queria muito a sua ajuda. O meu filho, ele tem 4 anos de idade e é autista, e eu não consigo mais me conectar com meu filho, ele não brinca mais comigo, ele não faz mais o que ele gosta de fazer, ele não come mais as coisas que ele gostava de comer. E quanto mais eu tento fazer o que os outros mandam eu fazer, mais distante parece que eu fico. Aí eu falei o seguinte para ela: olha, eu me comprometo a ajudar no que eu puder, mas antes disso eu preciso conhecer o seu filho, saber que ele é autista, saber o nível de suporte, não me diz muita coisa, eu preciso conhecer ele enquanto sujeito. E eu fui conhecer o garoto, eu descobri mais sobre a história dele. Ele é um autista que foi diagnosticado, a neurologista que deu o diagnóstico de deficiente intelectual. Uhum. Por ser uma pessoa não falante, falou para mim o seguinte: o seu filho nunca vai falar na vida, e por não falar, isso atesta uma deficiência cognitiva de compreensão de mundo total. Ele nunca vai conseguir aprender nada. Então, o máximo que você pode fazer é estimular só a fala, trabalhar só a fala, que é o que ele não consegue fazer, para que ele consiga se comunicar de alguma forma, balbuciar algumas palavras no futuro.
E era o que estava sendo feito com ele. Eu percebi que era um garoto que estava muito exausto. Estava muito sobrecarregado. E parecia estar realmente exausto, porque a única coisa que ele fazia era ir para terapia, trabalhar a única coisa com a qual ele tinha dificuldade. A fala. A fala. E era só a fala. Na terapia ele não estava explorando as potencialidades dele. E nisso eu fui querer interagir. Eu perguntei o que ele gostava, com o que ele brincava antes com ela. Ela contou que ele gostava muito de Pokémon. Fiquei feliz, porque eu sempre gostei de Pokémon. Falei assim, disso eu entendo. Eu perguntei pra ele o seguinte: ei, você gosta de Pokémon, né? Vou trazer uma coisa pra você. Peguei um mangá de Pokémon que eu tinha e perguntei se ele queria aprender a escrever o nome do Pikachu. Se ele achava que ele conseguia. Ele fez assim. Começou a comunicação. Começou a comunicação. Com o corpo dele, ele fez que sim. Eu ensinei como se escrevia o PI para fazer Pi, o K para fazer K e o CHU para fazer Shu. Em 15 minutos ele estava escrevendo Pikachu. Era um garoto autista não falante de 4 anos de idade. Depois eu comecei a tentar ensinar os nomes dos outros Pokémons. Oshawott, Charmander, Bulbasauro. E ele começou a escrever esses nomes também que eram mais complexos, que tinham sons que ele não ouvia no dia a dia. Em 2 horas ele estava escrevendo o nome de mais de 5 Pokémons. Eu virei para ela e falei o seguinte: olha, eu acho que ele não tem uma deficiência intelectual. Ele está mostrando que ele sabe sim se comunicar. Ele está se fazendo ser compreendido. Ele mostrou que ele consegue aprender. Acho que vale a pena ir buscar um outro profissional e analisar se o Léo não tem, na verdade, uma hiperlexia. Limitação. Não, e uma limitação de oferta de potência. De potência. Se ele não tem... E identificar se ele não tinha uma hiperlexia. E foi identificado que sim. Ele tinha uma paixão, uma facilidade enorme para compreender linguagem escrita. Em 2 meses, esse garoto de 4 anos de idade se alfabetizou no português, porque mudaram a estratégia, começaram a trabalhar com a potência dele que é e começaram a trabalhar. Isso foi dentro de sala de aula. Os professores, ao terem noção disso, começaram a traçar todo um planejamento dentro da sala de aula para que todos os alunos tivessem oferta à linguagem escrita, mesmo antes da alfabetização, que eles já fossem estimulados nisso, dentro daquela sala de aula, fazendo atividades que valorizassem também essa forma de comunicação. E porque eles não olharam pro lado dele, olharam para potência, olharam para habilidade. 2 anos depois, ele já sabia escrever inglês, espanhol, alemão, italiano, e eu consegui um curso de mandarim para ele. Mesmo. Isso, hiperlexia mesmo. A habilidade anormal para palavras escritas. Para palavras escritas. Para linguagem escrita como um todo. Até linguagem de programação ele consegue aprender, por mais que não seja a paixão dele. E aí eu falo, esse garoto não sabe se comunicar porque não fala? A questão é que nós não sabemos ver onde está a potência. Isso. As pessoas não estavam ouvindo a comunicação dele. Exatamente. E ele o tempo todo estava tentando falar, mas estava sendo sufocado pela dificuldade dele, estava sendo sufocado pelo não. Quando deram para ele a possibilidade do sim. Eu tive paciente não verbal, que a gente conversava e ele pegava e ele escrevia tudo. Isso é ótimo. E a compreensão dele era infinitamente mais sensível do que a média. Ele me escrevia coisas que eu olhava assim, peraí, calma que eu vou ter que ler de novo para poder entender. Ele tinha feito um resumo de tudo que eu tinha falado de uma maneira... super eloquente, super precisa. Impossível, assim, eu olhava para a cara dele. São associações escritas. A gente conversava, e no final eu falei assim,
vamos fazer um resumo do que a gente conversou hoje. Ele me dava um resumo que não tem chat GPT que faça. Eu percebo que Não tem. pessoas Entendeu? autistas que têm essa paixão pela linguagem escrita têm uma capacidade organizacional de texto que Nossa, é surreal. de invejar. Isso tem 15 anos atrás. Não, tinha que ensinar o O chat GPT GPT devia estar a sendo, fazer. devia estar sendo treinado por essas ele. pessoas, né? Exatamente. Porque capacidade e clareza de organizar as palavras, as frases, muito legal. Isso eu devo. Perfeito. Por isso que a gente deve muito à educação inclusiva. O trabalho que foi construído aqui no Brasil por Maria Teresa de Mantoan, vários outros grandes especialistas, foi para que todas as crianças pudessem ser valorizadas dentro de sala de aula. E isso também é o que possibilitou que eu chegasse hoje na medicina, porque, por exemplo, Ana, eu não faço provas dissertativas. Eu tenho disgrafia. Uhum. E é uma disgrafia muito forte. Eu até consigo realizar uma atividade escrita, mas não com o máximo do meu potencial e nem de forma que os outros consigam compreender com a melhor Entendi. clareza. Então eu sempre fiz avaliações de múltipla escolha, avaliações Oral. orais, isso. E isso foi o que permitiu com que eu chegasse ao curso dos meus sonhos. Na faculdade de medicina, isso também sempre é colocado em prática. Todas as atividades elas são planejadas para que todos os alunos possam fazer dentro da minha instituição. Isso é um direito. Isso é um direito. É isso que eu sempre coloquei, assim, quando ainda não era isso, eu avaliava meus alunos, faculdade, pelo que eles chamam de melhor. Não tinha como. Quando tinha dislexia, falei, não se preocupa, a gente vai fazer prova oral depois. Você, Não olhar para o não, porque se a gente olha para a barreira, a mas avaliação eu tenho deixa... que trazer o texto. Não precisa trazer, não. Vamos, Perfeito. não tem problema, Independente de tudo, olhar... Eu falei, só é chato porque assim, a gente vai ter que fazer um outro horário. Mas aí você vê qual horário. Se você quiser ser antes de todo mundo, ou se quiser ser um pouquinho depois, você pode ficar na biblioteca estudando, fazer o que você quiser. Eu te chamo aqui, não tem problema nenhum. A educação ela é libertadora quando ela permite que cada pessoa possa expressar o seu conhecimento da forma como ele pode falar. E como é bonito você ver uma pessoa que tem dificuldade de escrever ser avaliada de forma oral. Porque você vê uma segurança em conseguir As expressar o seu palavras ficam conhecimento. bonitas, ficam bonitas. Ficam Clareza. bonitas de ouvir. Porque é aquela coisa, né? Quando a gente tem dificuldade de fazer algo, a gente tenta compensar de outra forma. Mas o cérebro O cérebro faz isso. A hiperlexia de um autista não verbal é isso. Toda vez que tem uma área no cérebro que é menos funcionante, aquela energia está canalizada Sendo para direcionada. outra que está funcionando mais. Isso para mim, é uma verdade absoluta. Eu Sempre percebo vi muito isso em mim, acontecer. Bia, porque eu tenho essa dificuldade muito grande com a escrita, manual. E eu sempre tentei fazer com que a minha comunicação tivesse a máxima clareza para compensar essa questão, para conseguir tornar clara com as minhas palavras As suas aquilo as ideias. ideias que eu não conseguia pela escrita. Exatamente. Eu sou realmente grato à educação inclusiva por Com certeza. ser E não precisava ser lei, né? Era só uma Isso. questão de olhar. Mas que bom. isso. Que eu acho que um dia isso vai acontecer naturalmente. Com certeza, Né? como eu falei, toda exclusão ela é fruto de um processo histórico e cultural. certeza. Se a gente toma as rédeas desse processo e direciona para uma nova etapa cultural onde tudo seja acolhido, ninguém vai precisar discutir como incluir a diferença, Não. porque todas vão fazer parte da E realidade. todo mundo vai buscar potências e não Isso, não déficits impossibilidade. ambulantes. Exatamente. Nenhuma criança é um déficit ambulante. Toda criança é um sujeito pleno, que tem sonhos, que tem desejos, que tem direito a brincar, a aprender, a interagir. E falar como ela... Se comunicar como ela puder. Usar a Isso. voz dela da forma como puder, mesmo que seja sem uso da voz. Sem som. São as palavras mudas, mas que Sim. falam, né? Isso. Eu brinco que Deus também não fala, né? A gente não ouve e tá aí. Então, também o não verbal, ele tá aí, entendeu? Isso. A universidade é um ambiente muito excludente para pessoas autistas, ainda é. É
É muito comum que pessoas autistas iniciem um curso e acabem deixando, porque não encontram acessibilidade. Se nós temos a escola que está caminhando para essa compreensão a partir do estudo da educação inclusiva, as universidades ainda estão muito atrás, porque elas ainda percebem que elas não têm responsabilidade de incluir a diferença. Muitas tratam o estudante como se para você estar aqui é um problema. Para você estar aqui, você tem que ser bom o suficiente. E ser bom o suficiente é fazer tudo do mesmo jeito que os outros fazem. Exatamente. Então encaram a acessibilidade como se fosse um favor, como se fosse entregar algo a mais, mas generosidade específica, como se fosse filantropia. Exatamente. Acessibilidade é direito de que todos possam ter acesso ao mesmo lugar, da forma como são. E desenvolver melhor a sua potência. Então essas pessoas autistas, quando precisavam de acessibilidade, por exemplo, para uma avaliação, para uma atividade, ou até mesmo para expressar qualquer outra necessidade específica de suporte, encontravam logo de cara um não. Aí pensavam que, essa faculdade não é para mim, vou tentar outra. Enfrentavam esse mesmo problema. E acabava saindo do jogo da vida, né? O índice de abandono de cursos universitários, a permanência era um problema muito grande. Pessoas autistas não tinham essa permanência, a evasão universitária era muito grande. E hoje em dia essas coisas estão mudando. Porque, inclusive, essa foi uma das razões para eu ter criado a minha lei, que é o Protocolo Individualizado de Avaliação. Antes o que a gente PIA, né? Protocolo Individualizado de Avaliação. Isso, o PIA, ele garante que cada pessoa autista ou com qualquer outra condição do desenvolvimento possa escolher a forma como as suas avaliações sejam feitas de acordo com os seus potenciais, não os seus limites. Essa lei é estadual. Isso é estadual. São Paulo. São Paulo foi a primeira lei estadual a ser criada por uma pessoa autista na história do país. Que lindo isso. E é uma lei que garante autonomia para milhares de outras pessoas autistas e com condições diversas do desenvolvimento, porque possibilita que elas sejam protagonistas dentro desse processo. Elas possam se desenvolver a partir da potência. Porque se uma avaliação ela não reconhece a potência do aluno, ela não está avaliando o conhecimento, ela está avaliando a barreira. Um exemplo da minha vida universitária. Quando eu comecei a fazer histologia, Bia, eu estudava muito pelos livros. E com isso tirava notas altas nas provas teóricas e baixas nas provas práticas. Porque eu conseguia apontar a estrutura na prova de papel, mas no microscópio eu não conseguia. Pensei assim, fiquei curioso, minha professora veio para mim e falou assim: Arthur, você é um aluno brilhante, você contribui para as aulas, você assiste a aula em pé, mas sempre indo de canto em canto, querendo aprender mais, querendo se aprofundar no conhecimento. Como que você tira um 10 na prova teórica e 0 na prova prática? O que acontece? O que acontece? Eu fui muito sincero e falei que eu não sabia. Mas eu pensei, talvez seja falta de prática com o microscópio, porque eu ando estudando muito com os livros. Aí eu reservei o laboratório da minha universidade, passei uma tarde inteira estudando com o microscópio na prática. Foram 5 horas diretas estudando com o microscópio na minha frente. E a única coisa que eu percebi com isso é que eu não conseguia estudar com o microscópio, porque eu sentia uma sobrecarga muito forte com a luz. Sensorial. Isso, uma sobrecarga sensorial com a luz. A luz do microscópio, que é um estímulo tão neutro para os outros, para mim era algo que me colocava em crise. E um aluno em crise é um aluno que não consegue expressar conhecimento nenhum. Então eu fui até o diretor do meu curso e falei: olha, eu não consigo fazer a prova no microscópio. Me desencadeia a crise, me desencadeia a sobrecarga. Ele, que é um grande parceiro, um grande amigo, o diretor do meu curso, virou para mim e falou o seguinte: Arthur, olha, as provas que você já fez, não tem o que a gente fazer. Mas a próxima prova, que é a última desse semestre, a da próxima semana, você vai começar a fazer
de uma forma diferente. A gente vai dar um jeito de conectar o microscópio a um monitor, a uma tela. E você vai apontar da tela. Perfeito. Perfeito. Com Perfeito. isso, de 0, minha média foi para 10. Tirei 10 naquela prova. Ou seja, as provas anteriores estavam avaliando o meu conhecimento ou estavam avaliando a barreira? A barreira sensorial. A barreira sensorial. Perfeito. Essa outra prova avaliou o mesmo conteúdo, mas de uma forma distinta, uma forma que acolhia a minha diferença. E que você poderia ver Isso, sem o excesso de luz. sem o excesso de luz. Aquilo foi uma acessibilidade. Com certeza. E o protocolo individualizado de avaliação nasce isso. para isso, para dar garantia de que todo estudante autista ou com qualquer outra condição do desenvolvimento não seja deixado de lado dentro do processo de avaliação por conta das suas dificuldades. Porque antes, no estado de São Paulo, a gente só dependia, por exemplo, da Lei Branispiana, da Lei Brasileira de Inclusão, que falam de adaptações razoáveis. Dentro da escola... Mas não dentro da potência. E não dentro da potência. Razoabilidade. Exatamente. Quando você está dentro de sala de aula, muitas vezes o professor, quando ele tem uma base dentro da educação, uma base dentro da pedagogia, ele vai reconhecer que razoabilidade está falando dentro da potência do sujeito. Agora, dentro da universidade, eles davam a seguinte justificativa. Eu não acho razoável. Não é razoável nenhum tipo de acessibilidade para você, porque se você está aqui, é porque você consegue, assim como todos os outros, fazer tudo do mesmo jeito. Mas não é. Mas não é. E o PIA tem essa grande vantagem, porque ele coloca o referencial do aluno. E eu recebo tantas mensagens positivas. Não, é fantástico. O nosso grande sonho é que essa lei estadual vá de estado em estado. De estado em estado. Até a gente poder abarcar todo o país, né? Sim. Porque ela é de 2023, né? Isso. Essa lei. Ela foi protocolada. No estado de São Paulo. Ela foi protocolada agora na Câmara dos Deputados. Foi protocolada também no Distrito Federal, porque tem tanto a Câmara quanto a Assembleia, que é como se fosse uma Assembleia Legislativa Estadual, que rege o Distrito Federal enquanto Estado. Uhum. E a gente também está trabalhando para que seja protocolado em Minas, aqui no Rio de Janeiro, para garantir que cada vez mais estudantes, e não só estudantes autistas, todos os estudantes... Todos neurodivergentes. E todos os estudantes no geral, tenham o direito à acessibilidade para a sua necessidade. Ou para a sua potência. Acho que é mais do que para a necessidade, é para o que ele tem de melhor para entregar. Mas isso também, porque potência é necessidade, potência é ser explorada. Exatamente. A gente tem a necessidade de ser reconhecido, de ser validado enquanto sujeito. Isso faz parte da experiência humana, faz parte de qualquer vida que seja vivida de forma plena. E agora isso abarca, essa lei, todos os estágios. Então, eu recebi já um relato de uma mãe que estava desesperada porque o filho ia repetir de ano. Estava na quinta série, ele ia repetir porque tinha tirado notas muito baixas em todas as provas de matérias de humanas. Ele só ia bem em exatas porque ele falava a resposta e a professora considerava porque ela pedia para explicar como ele chegou lá. Aquilo. Já as provas de humanas ele não conseguia fazer nada, ele não se concentrava, ele dava respostas rápidas só para terminar de fazer a prova. E nisso ela teve a ideia disso, quando ela viu a matéria do Jornal Nacional sobre o protocolo individualizado de avaliação, ela teve a ideia de solicitar para a escola para que o filho dela fosse avaliado de forma diferente. O professor dele de história adorou a ideia e falou o seguinte: olha, eu não vou só seguir isso para as suas próximas provas. Eu vou te pedir para fazer... Vou dar um nome para o garoto, Matias. Vou te pedir, Matias, para você fazer avaliações agora de todas as matérias que a gente teve ao longo desse ano, que eram sobre a história do Brasil. E se você me entregar e mostrar que sabe fazer, sabe o nosso conteúdo, você passa de ano. Mas qual a avaliação que foi feita com o Matias? O professor perguntou: o que você gosta de fazer? Eu sei que você não gosta de prova, cara. Sei que não adianta te avaliar desse jeito. Ele falou: eu gosto muito de desenhar e de desenhar histórias. Ele falou assim: então me traz aqui histórias, gibis, faz uns gibis sobre o descobrimento do Brasil, sobre o processo de independência, sobre a formação da República. Perfeito. O garoto entregou na semana seguinte
histórias sobre, desde o descobrimento do Brasil, processo de independência, até a Revolução Francesa, unificação do Japão no período Sengoku Tudo e desenhado. o fim do shogunato Kamakura. Tudo desenhado. E esse garoto, ele não sabia a história? Sabia até mais do que muitos colegas. Ele não sabia, ele não estava sendo avaliado como ele expressava o seu saber. Isso, o seu saber, da forma com a qual ele Exatamente. conseguia. Perfeito. A partir desse momento, ele foi reconhecido como um sujeito de potência. Outros professores começaram a seguir essa ideia, geografia, português. E hoje... Devem ter feito belíssimas apostilas. Não, belíssimas avaliações. Ele fez... Ele Que fez viraram apostila para muitos outros. As avaliações dele se tornaram um evento para E os material colegas. Porque de estudo para outros colegas. Porque todos os colegas queriam ler e usar para estudar. Claro, isso que foi material de estudo. Isso, e hoje ele está super bem. Potência máxima. Virou potência máxima. Perfeito. E hoje ele está super bem. Por isso, porque agora ele é reconhecido não pela sua barreira, mas sim pela sua potência. Pela sua potência. Perfeito. Bru, próxima. Como as diferenças no cérebro de pessoas autistas afetam a maneira como elas sentem o mundo e se relacionam com as outras pessoas? Afetam em tudo, porque o nosso cérebro ele processa informação e estímulo de uma forma muito diferente da que as pessoas típicas processam. E cada pessoa autista numa intensidade maior ou menor em certas questões. Vou dar um exemplo, Bia. Eu sou uma pessoa autista que, por conta da forma como minha modulação sensorial se expressa, tem uma seletividade alimentar muito intensa. Eu só como o mesmo prato todo almoço. Arroz, feijão, batata frita e ovos. E o meu irmão não tem seletividade alimentar nenhuma. E ele é autista nível de suporte 2. Ele come de tudo. Se você for com ele num restaurante buffet livre, ele faz a festa e prova de tudo um pouco. Dá prejuízo pro buffet. Ele dá prejuízo pro buffet. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ser avaliado com a escrita. O meu irmão, a única acessibilidade que ele precisa dentro de sala de aula é tempo adicional. Eu sempre precisei de muito suporte dentro de sala de aula e ele, que é autista de nível de suporte 2, sempre precisou de pouco. Porque a forma como o nosso cérebro funciona vai ser sempre em intensidades muito distintas para questões muito distintas. Ele pode precisar de mais apoio dentro de casa, mas na escola vai ser de forma diferente. Os estímulos sensoriais que me incomodam não incomodam ele. E vice-versa. Por isso que essa coisa do TEA, né, o espectro, é tão importante, porque vai daqui a aqui. Isso. É quase como uma luminosidade. Você pode ter luz fraquinha, você pode ter uma luz média, você pode ter uma luz que cega. Não existe uma equação exata para Não. como o autista nível de suporte Não. 3, 2, 1 Não. é aquilo. Saber que uma pessoa é autista, saber o nível de suporte dela, muitas vezes não vai dizer nada sobre ela. Se ela não for avaliada se não for avaliada individualmente Exatamente. sobre as questões que são inerentes à expressão humana dela. E isso é muito forte, porque até a questão da modulação sensorial não é uma matemática exata, não é estímulo muito forte é ruim, estímulo muito fraco é bom. Não. Muitas é relacionado ao que aquele estímulo provoca naquele sujeito. Muitas, com a reação que ele tem. Se for uma reação positiva, vai ser muito positiva. Se for uma reação estressante, vai ser muito estressante. Exatamente. Não o tamanho da desregulação é que você vai dar o tamanho da intensidade daquele estímulo. Tanto que autistas que não gostam de abraço, não gostam nem um pouco. Exatamente. Autistas que gostam de abraço, muitas vezes abraçam os outros o tempo todo e ficam abraçados durante muito tempo. Tem aquela necessidade de calor humano. Exatamente. De aconchego. De aconchego. Tem uns que fazem feito um bichinho agarradinho. Tchum! Né? Isso, e tem outros que você sacou que não é para ir muito, né? São muito diferentes. São muito diferentes. Muito tem diferentes. pessoas autistas que odeiam barulho alto e outras que ouvem músicas extremamente barulhentas. Exatamente. E ouvem repetição. Exatamente. Sabe aquela pessoa autista que tem hiperfoco em música e deixa a música alta pra caramba em casa o tempo todo? Tudo. Faz tudo. Com aquilo alto. Faz tudo. Fala assim, é que eu preciso do barulho pra me concentrar. Exatamente. Porque se torna estratégia de regulação da concentração. Então...
compreender as formas diferentes com as quais pessoas autistas podem funcionar e aceitar Por isso. isso que essa lei que você criou é fantástica. Porque Obrigado, Bia. é realmente individualizar a avaliação. Não tem como. Isso. Não É tem garantir que esse processo ele contemple a especificidade de cada como. sujeito. Cada um, exatamente. Isso é fundamental. A nossa grande luta hoje é para que possamos ampliar isso para cada vez mais espaços, mostrar que uma avaliação que contempla a individualidade do sujeito, que garante que ele possa dar voz ao que ele aprendeu, tornar aquele conhecimento algo dele, é uma avaliação que é mais justa para todo mundo. Não só justiça, porque assim, quando você trata o indivíduo como potência, a potência dele é a potência do mundo também. O mundo carece, ele é um ser, foi criado, aí cada um vai ver por onde ele vem a criação, mas nós somos 8 bilhões de pessoas diferentes. A potência de cada um é esperada que se manifeste. E essa sociedade que valoriza, que atribui valor humano a partir da produtividade, reconhece que as pessoas só podem produzir de uma forma. Exatamente. E quando a gente pensa que pessoas só podem produzir de uma forma, a gente está calando milhares de formas diferentes das pessoas se expressarem E de e caminhos contribuírem. diferentes. Porque aquilo nem todo mundo vai contribuir produzindo. Tem gente que contribui para o mundo só sendo gente. Exatamente. Humanizando gente que vai gente. produzir. Para não produzir Exatamente. só coisas marcadamente anti-humanistas, né? Cada um deve ter o direito de poder ser valorizado de acordo com a sua potencialidade e respeitando a sua necessidade. Cada um de acordo com a sua potência, cada qual de acordo com a sua necessidade. Desse jeito a gente respeita as pessoas, cria um espaço, cria um mundo onde tudo, a saúde, a educação, a cultura, o lazer, fomenta desenvolvimento humano. Geral. Próxima, Bru. Chegamos no momento pipinho. O momento pipinho é um ping-pong. A gente joga uma palavra ou uma frase para ser completada e o que vier na sua cabeça você coloca. É livre associação, tá bom? 1. Diversidade. Diferença. Também tem uma coisa, se não vier nada na cabeça, pode passar, tá bom? O pipinho é democrático. 2. Empatia. Paixão. 3. Amor. Educação. 4. Complete a frase. Inclusão é. Inclusão é direito. 5. Se pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Se tivesse esse superpoder de mudar algo. Eu faria com que todas as pessoas entendessem que pessoas com deficiência não são uma doença que precisa ser curada. Pessoas autistas precisam ser acreditadas, precisam ser valorizadas. Todo mundo tem direito a ser tratado como gente e a ser tratado como gente que pode fazer as coisas e que, se não puder também, tudo bem. A gente não precisa condenar os outros por aquilo que eles não podem. Mas vamos tentar mostrar que o mundo é muito mais bonito quando a gente lembra que aquilo que ela pode também é valioso. Perfeito. 6. Felicidade. Família. 7. Complete a frase. Um tempo para mim é. Um tempo para mim é oportunidade de afeto. Perfeito. 8. Conhecimento. Conhecimento é libertação. 9. Preconceito. Preconceito é processo histórico que a gente precisa aprender e mudar. E 10. Uma frase ou um pensamento. Pode ser uma frase sua, um pensamento seu, de algum pensador, como você quiser. Pessoas autistas, pessoas com deficiência são perfeitas da forma como elas são. Crianças são sujeitos cheios de paixões, de sonhos, de alegrias, de tristezas. Elas precisam ter espaço para que tudo isso seja acolhido. Respeitar a neurodiversidade é valorizar todas as formas com as quais a humanidade pode se manifestar e reconhecer que, quando a gente aceita, quando a gente valoriza,
a gente cria um mundo melhor. Não só para aquele que está sendo valorizado, mas para quem está valorizando o outro também. O mundo se torna mais tolerante, mais bonito e bem mais colorido também. Perfeito. Meu querido, queria te agradecer a tua presença. Aprendi demais com você, demais mesmo, assim. Estou muito grata, muito obrigada. A alegria Muito foi obrigada. minha, Bia. Então foi recíproca, Foi minha. que a energia estava, o som estava o mesmo. E Bia, eu gostaria muito de fazer um convite. A minha universidade, os nossos colegas, a gente realiza um congresso médico para os estudantes de medicina todos os anos. A gente adoraria ter a sua palestra enriquecendo o nosso evento. Então já vou falar com você, falar com o Gustavo, que o Gustavo é que arruma isso tudo, a agenda, tudo. Pode falar com ele. Tá bom? Como é o nome da sua faculdade? Perfeito. É Unimes, Universidade Metropolitana de Santos. Perfeito. Unimes, tá? Decora. Mas espera aí, antes da gente acabar, nós temos uns presentinhos. Esse aqui é Um Tempo para Mim, que é o meu último livro, que foi lançado em novembro do ano passado. A gente tem um livro aqui, que é o Felicidade, que eu escrevi durante a pandemia. E a gente tem um livro aqui, que é o Bullying, né? Que esse já foi escrito há bastante tempo. Eu depois até tenho que atualizar. E é um assunto que, assim, está se tornando cada vez mais presente, né? Então, de repente você dá uma lidinha, vê o que a gente pode atualizar. Quem sabe você não me ajuda nisso. Estou aqui à disposição. Então, por isso mesmo. Querido, mas tem mais presente. Peraí. Tem a pulseirinha de Um Tempo para Mim, que é para a gente usar e não esquecer que a gente precisa se cuidar. Tem aqui a Eco Bag do Pipinho, que tem aqui o nosso lema, que é Faça, Aconteça, Inspire, porque a gente está aqui para inspirar as pessoas, seja onde for, seja em que assunto for. Temos aqui um caderno para você escrever seus sonhos, para realizar durante todo o ano, fazer suas anotações. E a gente tem também aqui uma canequinha para você tomar o seu café, seu chá ou seu chocolate e lembrar da gente, tá? Lembrar desse momento que a gente viveu aqui. Quando eu estiver estudando e tomando meu cafezinho, eu já vou me sentir em boa companhia. Exatamente. Sinta-se mesmo. Pode botar isso tudo pro ladinho, que as crianças vão ajeitar tudo para você. Agora é aquele momento que você vai virar para aquela câmera, não precisa olhar para mim, e deixar todos os seus recados. Pessoal, eu gostaria de me colocar à disposição de todos vocês que queiram aprender mais sobre autismo para procurarem o meu perfil, o Arthur Ataíde Ferreira Garcia, no Instagram, o perfil da Autistas Brasil, a associação a qual eu sou vice-presidente. A nossa grande responsabilidade é trabalhar para um mundo mais inclusivo para todos. E por isso, a gente também se coloca à disposição de todo mundo. Daqui a alguns meses, nós estaremos participando de um evento, o D20, que é um evento sobre deficiência mundial. Ele engloba vários países do mundo. Nós precisamos de apoio para conseguir ir lá para Berlim. Se tiver alguma instituição, empresa ou alguém que se solidarize para que as pessoas autistas do Brasil possam se representar em Berlim, a gente ficaria muito feliz de contar com apoio. Eu sugiro que faça uma vaquinha, eu posso divulgar. A gente vai fazer, eu vou te mandar, Bia. Pode fazer Bia. que funciona, tá? Uma vaquinha todo direitinho, com a prestação de conta, quanto faturou, pode fazer. Eu vou te mandar o link então, Bia. Ok, combinado. Olha lá, pode mandar para o Gustavo, que ele me cobra isso direitinho para postar. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com esse cara bacanérrimo que eu já conhecia, de admirar, de seguir e que eu tive o prazer de conhecer hoje, o Arthur Ataíde Ferreira Garcia. Se você não segue, eu sugiro que você comece a seguir agora. Não é só para entender de autismo, é para entender de humanidade, para entender de respeito, para entender de inclusão e de potência em cada ser humano. Aqui na comunidade Pod People, a gente só acredita que o conhecimento, o autoconhecimento, o respeito às diferenças podem fazer a grande revolução que a gente precisa fazer no mundo. Se você gostou desse episódio, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal para receber todas as novidades em primeira mão.
Muito obrigada e até o próximo Pod People.